E ele chegou, o aniversariante do dia, está fazendo aninhos, está iniciando mais um ciclo. Ele, Marcelo Coutinho, está aqui na nossa bancada. Aí sim, Coutinho, muito bom dia. Primeiro, parabéns, muitas felicidades. Que este ciclo seja cheio de sucesso, amém, cheio de dinheiro, cheio de saúde, amém, de muito amor, amém, e de muitas fibadas também. Amém, isso é primordial. Bom dia, lindão, obrigado. Bom dia, pessoal, obrigado a todos vocês pelas mensagens. Foram mais de 200 mensagens lá no post que tá lá no oficial TC News. O pessoal, logicamente, está concorrendo, mas muito carinhosas as mensagens acima de tudo, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Moreno? Deus abençoe aí mais um ano da nossa união. Quem sabe, hein, Moreninha? Você me aguenta hoje mais é dia de festa nível do papai. Olha quem tá aqui, a Fiboninha. Bom dia, obrigado, Alice, Aurélio, Ivana Goulart, Flávio Álvares, Reginaldo Carvalho. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Fico muito agradecido, fiquei muito tocado. De verdade, muito obrigado por tudo. Pois é, lembrando... olha fala, só, meu amor. Falar com você. Fala, quantos anos você tem? Eu fiz 51. Tá meio acabado. Tô meio acabado, né, meu amor? Papai trabalhou demais e não cuidou da saúde. Mas papai te ama, viu? Acima de tudo, papai te ama, viu? Pois é, ela tem essa vantagem, tem essa carinha de bebê, literalmente. Papai te ama, viu, meu amor? Você quer ir pra Disney, né? Eu sei que você quer ir pra Disney. Sabe o que ela falou pra mim? O que ela falou? Que ela quer voar de executiva. Voa de executiva? Ela tá que ela não voa de econômica, ela só voa de executiva. Ela tem que fazer as fibadas dela darem certo pra poder pagar a executiva, né, Com certeza. Mas você tá ensinando muito bem a sua filha, né? Bom. Muito bem, ó, lembrando que hoje nós temos o sorteio das mentorias do Coutinho, porque afinal de contas é ele que faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Então, se você for lá no nosso Instagram oficial TC News, você vai encontrar este post aqui e ainda dá tempo, tá? Porque o sorteio vai ser ali por volta das 4 horas da tarde. A partir das 4 horas da tarde que vai ter este sorteio. Um investidor e uma investidora vão ganhar a mentoria do Coutinho. Então, se você ainda não comentou, não deixou parabéns pro Coutinho nesta publicação lá no nosso Instagram, corre e faz isso para você garantir o seu espaço aí justamente nesse sorteio para a mentoria do Coutinho, que é uma mentoria que eu não perderia se eu tivesse a chance, hein? Muito bem, são 9 horas em ponto, bom pregão pra vocês, bora começar com essa abertura do mercado futuro aqui no Brasil e a gente vai trazer pra vocês como é que estão os números, por enquanto, nesses primeiros segundos de mercado aberto aqui na Bolsa Brasileira. Bom, primeiros minutos de mercado aberto que não abriu, né? A gente tá olhando aí para o dólar futuro ainda no leilão de abertura, subindo 0,05% na variação teórica, enquanto o índice futuro recua 0,12% também na variação teórica. Alguns contratos DIs já estão saindo para negociação, mas a maior parte deles ainda está esperando neste primeiro momento. Bom, o dólar acabou de sair, basicamente confirmando o que a gente estava vendo na variação teórica, 0,03% de avanço nos R$ 5,780, e agora o índice também está negociando, também está em campo no 0 a 0, 127.130 pontos. Primeiras pivadas do dia, Coutinho, bora lá. Bora lá, bom dia, pessoal, de novo. Índice do seu lado esquerdo, tá? Então, olha só, o índice, eu vou fazer o seguinte, para não poluir muito, eu vou tirar esse canal e eu vou desenhar esse canal aqui, ó. O índice a priori ele é baixista, tá? Ele tá sustentado ali nesse suportezinho aqui na casa de 126.840, mas o teor dele, assim, a primeira que a figura é desastrosa, né? Então assim, você tem uma longa figura de baixa, o índice bateu ali no 130, 175, né? Olhando agora esse valor de índice, o INJ25, e agora o índice ele cai, então ele cai, lateraliza, cai. Então tem um envelope de baixa desenhado, a priori a tendência desse cara ainda é baixista. Tem que dar uma duelada ali no 126.840, mas a priori esse cara deveria descer. No caso do dólar, o dólar não, está pianinho, tendência macro de baixa, figura de cai, lateraliza, cai, envelope de baixa na curta. Realmente R$ 5,776 se provou um suporte extremamente forte. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias úteis que esse cara não consegue rasgar. Tenta cair, sobe, fica engolfando no meio do caminho.
O candle de ontem é uma pedrada, né? Longo pavio superior e volta e fecha com o hamburguinho. Isso aqui é um candle de venda, tá? Então, tem que ver. Realmente o dólar tem que dar uma animada, tem que acontecer eventualmente algo um pouquinho mais forte para que o mercado, sim, rompa R$ 5,776. O objetivo desse cara, vocês já sabem, R$ 5,694. Boa, Coutinho! São 9h02. Tá na hora da gente chamar também o Guilherme Cunha aqui pra roda, para ele trazer o seu destaque inicial nesta sexta-feira. E aí, Gui, hoje, sexta-feira, em que a gente fica olhando para vários eventos aqui no Brasil, mas mais especificamente para dados nos Estados Unidos, agora dados mais específicos de atividade. Falamos de inflação ao longo dessa semana, mas hoje saem vendas no varejo já às 10h30 e depois mais tarde tem a produção industrial americana também. Qual que é a sua expectativa para esses números e como isso pode chacoalhar ainda mais essa tese de Higher for Longer, que começou a se tornar ainda mais majoritária lá na terra do Tio Sam? Bem-vindo! Boa, Diegão, bom dia a você, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e feliz aniversário mais uma vez para o grande Coutinho. Vamos lá, Diegão, quando a gente fala do mercado de futuros para essa sexta-feira, nós temos exatamente o contexto de que precisa algo muito extraordinário para que a gente possa ver não só o rompimento desse 5,776, mas a continuidade desse viés mais baixista para o câmbio. Então, para o trader na data de hoje, mais uma vez, um cenário de bastante paciência. Chegamos a comentar de um ponto místico ontem, que era o 5.814, e o mesmo acabou sendo a máxima do dia. Dito isso, hoje a gente tem uma pressão vendedora, mas os indicadores também que a gente gosta muito de analisar, que é o IFR, o MACD, a gente começa a ver um cenário que pode trazer, mais uma vez, algo semelhante ao dia de ontem. Sobe para depois começar a chamar os vendedores e mantém essa região do 5,776 ou até mesmo um ajuste diário na data de hoje um pouquinho mais abaixo, dando gostinho de quero mais para a semana que vem. Sexta-feira ultimamente não vem sendo algo muito produtivo para o índice, sexta-feira continua sendo aquele cenário de final de semana mais protetivo. Ontem até que surpreendeu, né? Nós tivemos um início de pregão bem amargo, depois chamou os compradores, fechou aquela figura que o turma gosta de falar aí, que é o martelo, podendo trazer uma expectativa de curtíssimo espaço de tempo, uma trajetória mais altista, mas eu fico com um pé atrás também no índice nesse cenário da sexta-feira. O que pode surpreender é uma sequência de dados lá fora nos Estados Unidos que não pressione o contexto de juros, que é uma das principais movimentações de destaque dessa semana. Quando nós tivemos um CPI mais forte, nós vimos aí o índice apanhando, o dólar perdendo aí um pouco daquele ímpeto mais da força de queda. Então sim, vendas do varejo na data de hoje tem que ficar no radar do trader, vai gerar volatilidade, mas honestamente, Diegão, dificilmente muda essa trajetória, principalmente do dólar, que se subir, acaba dando a marretada e conseguindo obter boas rentabilidades. Então o dólar bem mais fácil que o índice para o cenário do dia de hoje. Perfeito, Gui. Bom, você tocou num ponto bastante interessante, né? Essas recuperações do mercado ontem, no final do dia, mesmo com o anúncio das taxas recíprocas por parte do Donald Trump, né? O mercado preferiu ver o copo meio cheio, como tem feito, né? Com vários anúncios de tarifas por parte do governo americano, olhando mais para isso como um artifício de articulação e de negociação por parte do Trump, considerando inclusive os prazos que são mais longos, né? Então o Trump está dando esse espaço de tempo para ter esse tipo de negociação. E o mercado está preferindo olhar para isso, né, o Gui? Está preferindo olhar para esses prazos longos e para essa possibilidade de moderação e continua apostando que é isso que vai acontecer. E ontem, nós estamos aqui num evento, Digão, e teve uma pergunta ontem que foi extraordinária e a resposta ainda maior, né? Então, um dos cidadãos me perguntou, análise técnica ou análise fundamentalista, o curto prazo ou a calendário econômico, e falando principalmente desse cenário do Donald Trump. Pessoal, quando tem o Trump, taxa ou não taxa, esse cenário não é a primeira vez que a gente vivencia. Trump 1 em cima da China, mais especificamente, fazia algo muito semelhante, né? A gente acordou ontem aqui nessa transmissão falando de índice para baixo, porque era algo mais óbvio possível dentro da parte técnica. E aí esse aditamento, né, essa ampliação de tempo, traz o alívio e coloca-se essas distorções em xeque, né? Que daí o Beida falou, né? Os fundos de investimentos, infelizmente, continuam obtendo um massacre de resgate, valor de saída a mercado de dinheiro na nossa bolsa, e aí o gringo vem papando a leves compras, altíssimo espaço de
tempo. Então, essa aliviada que nós tivemos foi colocado aí em pauta e também no preço dentro do nosso mercado. Por isso que, né, a partir do momento que a gente fechou esse martelinho ontem e a gente continuar após vendas no varejo com um cenário menos atritado, a gente pode se surpreender com algo não tão visível na análise técnica e fechar uma sexta-feira mais em seara positiva do que negativa. Então, o dado hoje, Digão, é o principal cenário para poder destravar valor e também um direcional para o trader. Antes dele, acaba sendo algo realmente muito especulativo. Boa, Gui. E olhando aqui pro Brasil, será que o Lula não faz preço? Ele tá falando agora, né? A gente pode voltar a piscar aí as falas dele nessa entrevista que ele tá concedendo ainda a uma rádio lá do Pará. Ele, né, voltou a falar sobre economia, disse que a economia não tem mágica, que não tem milagre, que tem que fazer o que é óbvio, pelo menos as palavras dele. Ele disse que não quer inventar nada na economia. Bom, não adianta nada falar e não fazer, né? Vamos ver como que o mercado reage a isso. Por enquanto, não parece reagir muito. Lula também voltou a defender o programa Pé de Meia nessa entrevista. Disse que o problema com o TCU sobre o Pé de Meia já está resolvido. Pé de Meia que, segundo o TCU, deveria ser incluso dentro do orçamento, né? Então vamos ver se vai ser incluso, enfim. Lula diz que nós somos o país com mais energia elétrica limpa do mundo. Ele falando sobre a questão ambiental e como ele que tem feito várias pressões contra o IBAMA, né, para tentar liberar ali a exploração da margem equatorial na foz do Rio Amazonas, ou da bacia do Amazonas, por parte da Petrobras. Lula falou sobre isso, né, disse que também ninguém vai dar lição no Brasil em energia limpa, diz que temos responsabilidade, dito isso, não podemos prescindir de pesquisar, reforçando o que ele falou ontem também no evento lá no Pará. Ele diz, não quero que a exploração de petróleo gere nenhum dano ao ambiente e diz que queremos mostrar para o IBAMA, para a Marina, que é plenamente possível. Vamos ter desmatamento zero até 2030, foi algo que ele falou ontem também, está reforçando agora, e nós vamos explorar este petróleo. Ele diz, pagamos sonda $500 mil por dia e está paralisada, precisa fazer pesquisa. Tenho certeza que Marina jamais será contra explorar a foz do Amazonas, ou seja, agora ele está jogando a Marina também na roda. Lula diz que Marina, o que ela quer? Não quero fazer, é como fazer, explorar. Lula sobre Trump também, está respondendo sobre o presidente americano agora. Diz que não tem relacionamento, não conversamos ainda. Diz que Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de relações, país extremamente importante. Diz que o relacionamento com Trump é entre Estado brasileiro e Estado americano, ou seja, não falando de questão de amizade pessoal, né? Diz que se Trump cuidar dos Estados Unidos e eu cuidar do Brasil, tudo estará bem. Diz que os Estados Unidos se colocaram como defensor da democracia e agora o discurso não é mais esse. Estão indo para um embate mais direto com o Trump. Diz que o discurso de Trump não tem a ver com nada que os Estados Unidos fez após a Segunda Guerra. Ainda outros pontos. Diz que enquanto os Estados Unidos tiverem relação civilizada com o Brasil, tudo bem. E que se taxar o aço, vamos reagir comercialmente, denunciar na OMC ou vamos taxar. Estão falando que vai ter reciprocidade. Queremos paz, não queremos guerra. Não vejo razão para procurar contencioso. E falando agora sobre a China. A China hoje tem mais capacidade tecnológica do que outros países. Provavelmente perguntado sobre a questão da inteligência artificial, essa nova corrida tecnológica. Vamos ver mais um pouco do que o presidente da República está falando agora. É muito grave. Então nós queremos trabalhar para manter até 1,5% no máximo. Para isso nós temos que sequestrar o gás de efeito estufa. Nós não podemos deixar esse gás ser predominante. E a floresta dá uma contribuição extraordinária. E a América do Sul tem 8 países que têm a floresta amazônica. A América do Sul, a Indonésia e o Congo. Sabe, nós temos muita floresta. Então, para preservar essas florestas, a gente quer, primeiro, que as pessoas conheçam. Segundo, a gente quer que eles paguem. Em Copenhague, em 2009, eu era presidente, e os países ricos assumiram o compromisso de dar $100 bilhões por ano para que os países mais pobres pudessem preservar suas florestas. Isso não aconteceu. Depois prometeram 300 bilhões. Isso não aconteceu. Hoje a necessidade é $1,3 bilhões. Porque um colombiano, um venezuelano, um boliviano, um equatoriano, um homem da Indonésia, ou seja, para a gente preservar, eu tenho que dizer para o povo o seguinte: nós vamos ter recursos para manter vocês vivendo bem sem precisar desmatar. As pessoas têm que saber que preservando vai ganhar algum dinheiro.
vai ganhar um pouco de prestígio, de qualidade de vida. Ora, se eu não ofereço isso, por que ele vai deixar de desmatar? Se muitas vezes ele desmata para vender uma árvore, para fazer móvel na cidade grande. Muito bem, Lula falando agora mais da questão ambiental, isso foi algo que ele também falou no evento de ontem, né, cobrando os países desenvolvidos para pagar ou para ter esse incentivo financeiro para os países emergentes, países subdesenvolvidos manterem as suas florestas, né, manterem a questão ambiental. Ele também falou mais um pouco sobre o Trump agora há pouco, né, disse que não fica comentando as atitudes do Trump, ele fala o que ele quiser. Diz que espera que o Trump saiba que o mundo precisa de tranquilidade, não de nervosismo. E agora, se Trump fizer algo que impacte outros países, sempre haverá reação. Então, essas falas do Lula até o momento. Nada que fuja muito do script, né, Gui Cunha? Ele tem mantido esse discurso um pouco mais duro ultimamente, nessas falas a rádios pelo interior do país. E agora não mudou muita coisa, mas ele está falando do Trump, está falando que vai responder. Amém, Diegão. E parece que o mercado gosta, né? Você não vê aquela reação antes do mercado, a lá, Popó e Bambam, né? Quando você sabe quem já vai ser o grande vencedor. Então, a gente sabe que não dá para brincar com o homem, mas a qualquer momento aí, esses discursos, essa narrativa de Luiz Inácio Lula da Silva vem pegando bem aí para o mercado. Não está sendo mal interpretado, tampouco sendo um grande fazedor de preço quando se fala em retaliação na parte tributária, na parte de taxação. Então, dito isso, né, se manter esse tom de voz, o problema é se começar a elevar a voz e começar aquela campanha, começar a trazer riscos fiscais no radar, aí a Faria Lima sabe muito bem penalizar. Por enquanto, um discurso que continua sendo, como você pontuou, né, um pouco mais do mesmo, e o início do nosso pregão de sexta-feira sendo uma contemplação aí, né, de um dólar mais fraco, conseguindo puxar a sequência dos vendedores, mesmo com os indicadores já trazendo esse suporte e um movimento de sobrevenda. Vamos esperar, mais uma vez, tanto a notícia como também a nossa abertura aqui e do gringo. E aproveitem, pessoal, enquanto o índice continuar subindo aí, trazendo esse movimento, a próxima resistência é muito distante, né? A gente está falando um pouco mais de 400 pontos para a gente poder realmente ter uma resistência forte no meio do caminho. Então a gente pode se surpreender durante o período do mercado de futuros, mas muito importante deixar o Lula no radar para que não tenha nenhum deslize na sua fala. Continua assim, Lula. Continua batendo de frente com o Trump, que o mercado está gostando. Boa, tá aí então, Guilherme Cunha trazendo as suas opiniões. A gente já volta com você para falar ainda mais da situação brasileira e ver se pode haver alguma mudança de narrativa que mais vai movimentar os ativos aqui no Brasil. Caso o risco fiscal volte ao radar, já eu falo com o Gui Cunha nesse sentido. Antes disso, vamos retomar a análise do mercado aqui no Brasil, o mercado futuro, que agora tem uma direção mais clara. O Indifut está subindo 0,26% nos 127.480 pontos, enquanto o dólar futuro recua 0,14%, está nos R$ 5,769. A curva de juros vai desidratando em média 4 pontos base em toda a sua extensão, e a gente vê vários contratos, inclusive na mínima intradiária, enquanto o Indifut renova a máxima intradiária, 0,29% de avanço, 127.505 pontos agora. Coutinho, dá para ver que o dólar tá lateral, né, nesse gráfico diário, mas e no gráfico agora do intradiário? O que você tá enxergando também? Conta para nós o que você tá vendo e como você enxerga, o que o gráfico está mostrando para você dos próximos passos. Bora lá então, pessoal. No caso do dólar, o dólar vai cumprindo, né, a profecia do envelope de baixo, então cai, lateraliza. Tá rasgando 776, vamos ver se vai. Cota 769, então a gente tem aí, tá pouquinho ainda, né? Ainda tá rompendo. Conforme o Dieguinho pediu, gráfico de 4. O gráfico de 4 minutos tá lindão, né? Cai, lateraliza, cai. Esse mais extenso. Então o dólar a priori baixista. Se você quiser, dá-lhe cineta, se você quiser o objetivo do dólar, a priori o objetivo tá curto, R$ 5,765 é o suporte intraday do dólar, fique atento, você já tá pertinho. No caso do índice, o índice ele baixista, tanto no seu viés de longo quanto no viés de curto, sobe no dia de hoje sem problema nenhum, enquanto tiver neste canal mais escuro, né, assim com esse branco mais forte, pode oscilar o tanto que for, ele ainda permanece. Para você ter uma ideia em termos de números,
O índice deveria, nesse momento, chegar a 128.916, ou seja, você ainda teria mais 1.300 pontos de upside e ainda assim manter uma figura de baixa. Então, a priori, deixa subir. Agora, respondendo ao Dieguinho, no gráfico de 4 minutos, aí a gente vai pegar, apagar esse FIBO e aí pivô de alta. Então, tudo sob controle. A fibada desse cara, você vai fazer ela daqui pra cá, vou pegar ela mais longa. Resistência, 127,665, atento, porque eu tô exatamente em cima dela, é ponto de venda. Depois, 127,895, pra terminar, 128,269. Perfeito. Bom, Gui, voltando com você, 9,18 agora, atualmente, o que tem feito mais preço aqui na curva de juros em especial é mais esse movimento de diminuição ou pelo menos de desaceleração da economia brasileira que tudo indica, né? Pelo menos os dados indicam até o momento que esse já se iniciou no último trimestre do ano passado. Isso tem feito a curva de juros dar uma desidratada porque está se diminuindo a expectativa para a taxa terminal, ou seja, a pressão para o Banco Central continuar subindo os juros no Brasil vai diminuindo. Só que, se por um lado você tem essa economia desacelerando, que é o que muita gente diz que precisa acontecer no Brasil, do outro lado, você tem o Lula fazendo várias promessas, né, para incentivar a economia interna. Então, ele reforçou no evento ontem, inclusive, que vai pautar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Voltou a falar do crédito consignado que ele negociou com os bancos e falou do auxílio gás, do gás gratuito para milhões de famílias. E é algo que o Haddad diz que está sendo formatado, mas não tem nada concreto ainda. Já teve um primeiro pagamento agora em fevereiro. Com relação ao imposto de renda e também com relação ao crédito consignado privado, o Haddad disse que as propostas já estão bastante avançadas e deve mandar até antes do carnaval para o Congresso. Você acha que essa questão pode gerar uma reação aqui no mercado brasileiro de mudar a narrativa em que a curva de juros volta a estressar com o risco fiscal voltando aos holofotes e tomando uma posição de maior proeminência em vez dessa desaceleração econômica? Precoce ainda, viu, Diegão? Nunca será harmônico, tampouco agradará a todos, né? Não tem como, quando a gente fala aí de um cenário onde nós estamos entrando numa estagflação em um ano pré-eleitoral, acreditar que vai ser harmônico, todo mundo vai estar falando a mesma coisa, todo mundo feliz. Que nem o mercado agora, a gente tem uma tendência de baixa, mas quem comprou índice está ganhando dinheiro, daqui a pouco quem vendeu o índice vai estar ganhando dinheiro. E o mais importante de tudo é a gente não querer estar certo e sim finalizar a tese. A mesma coisa vai ser para o governo, né? Então o Lula vai fazer a ponta dele do fiscal, ele vai em algum momento, mais uma vez, dar a sua devida derrapada por querer esse movimento da eleição, mas o mais importante de você ser brasileiro, um país feito por brasileiros, e nós já somos, fica mais fácil de você entender que a desarmonização, muitas das vezes, já vai estar no preço. Então, o ano passado, Diego, foi uma das maiores escolas que o mercado pôde trazer, né? O mercado realmente financeiro, com aquela curva de juros não parando de subir nem um dia sequer, juntamente com o câmbio. E a gente sempre gosta muito de falar para o trader, para a pessoa que está chegando agora no mercado, que o mercado financeiro traz as melhores oportunidades nas assimetrias. Então, nesse curto espaço de tempo, muitas das pessoas acabam falando assim, o dólar caiu demais, eu vou comprar, né? Na inocência realmente do sentimento do movimento. Mas foi o mesmo cenário da alta, a gente fala bastante aqui, né? Os R$5,70 foi o início daquela grandíssima alta. E a curva de juros, ela teve uma alta tão expressiva que chegou a ultrapassar aquele movimento da era Dilma, que é onde nós tínhamos um cenário até mesmo do impeachment sendo pautado. Então, talvez o exagero que foi exposto no final do ano passado nos traz um alívio, um benefício nesse começo. Fomos o pior do mundo, então nada mais justo do que trazer um sentimento mais próspero para começo do ano. Só iremos sentir, Diegão, esse cenário de um provável fiscal atrapalhando a queda do dólar e um alívio na curva de juros que desembolsa um sentimento mais próspero para a Bolsa para esse cenário de curto espaço de tempo, se falar na cara, né? Então, tiro e já fecha o caixão comentando mais uma vez de alguma coisa adicional que não tenha sido pautado, ou a partir do mais próximo do final desse ano, né, segundo semestre para final do ano, que daí a gente vai evidenciar ainda mais as tomadas de decisão do governo
para a eleição de 2026. Por hora, agora, nesse momento, para mim, o que mais vale é Estados Unidos e temporada de balanço. O Lula pode até dar uma derrapada no discurso, que não vai mudar as trajetórias, não. E o índice, como a gente tinha falado, né, a próxima resistência tem um espaço significativo. Quem está comprado só vai defendendo, porque tem espaço para ganhar ainda mais na ponta compradora. Boa, falando em temporada de balanços, a gente vai comentar 2 balanços que saíram agora durante a manhã. Os em Minas e também Porto Seguro tinham previsão, saíram os números, já eu pago e a gente pede já o seu comentário, viu, Gui? Só antes, vamos voltar com o Coutinho, porque você ouviu a sineta tocando que não parava mais, né? A sineta deu a louca na sineta. Olha só este gráfico do dólar, o quanto que ele deu uma derrapada forte agora nos últimos minutos. Tá recuando 0,23% agora nos R$ 5,762. Enquanto a gente olha também para o Indifut, que não para de renovar máximas atrás de máximas. 0,60% de alta, 127.910 pontos. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do índice, o índice 664 passou, agora desacelera no 895, tá? Se continuar subindo, este candle que se forma agora é extremamente importante, porque ele é o candle, como é um candle embaixo de uma resistência, ele pode ser um candle que me monte uma formação gráfica de reversão. Então vamos ver como é que esse cara fecha. Se subir, ok. 128, 269. No caso do dólar, da terceira não passa, da terceira não passou. Então o dólar ficou ali no R$ 5,761. Deu uma desacelerada, o dólar deveria subir e aí em contrapartida, tudo bem que o mercado ele não está simétrico, né? O índice poderia corrigir. Então, fiquem atentos, por favor. Índice, call stop, dólar, eventual virada. Perfeito, Coutinho. São 9h24, a gente está fazendo aqui a apuração em paralelo para ver se teve algum destaque necessariamente que gerou essa movimentação tanto do dólar quanto do índice. Já a gente paga a informação para vocês, tá? Já sonei aqui o pessoal da Mover, também estou fazendo aqui as minhas pesquisas no paralelo. 9h24. Enquanto isso, Gui, vamos trazer os números que saíram agora durante a manhã das empresas Porto e também a Uzi Minas, começando com a Porto, que teve queda no lucro no quarto trimestre e projeta desempenho moderado para seguros em 2025. Então tá aqui. A Porto registrou lucro de 670,8 milhões no quarto tri, um recuo de 2,6% em relação ao mesmo período de 2023. O índice de retorno, que é o ROAI, ficou em 20,3%, 3,6 pontos percentuais abaixo do apurado um ano antes. Em termos recorrentes, considerando o efeito positivo da rolagem de dívidas e de baixas de ativos de investimentos e o negativo da participação da Oncoclínicas, houve avanço de 3,1% no lucro para 710,4 milhões. Já as receitas do grupo, que consideram prêmios de seguro retidos em demais receitas, cresceu 14,1% para 9,83 bilhões. Também aumentou o faturamento nas 4 verticais de atuação da Porto, segundo este balanço. Tanto aqui em seguros, em auto também, em saúde. Porto Bank também teve estes resultados sendo divulgados. Enfim, esses foram os principais números da Porto para a gente repercutir. Algo para comentar sobre Porto Seguro SSA, Guilherme Cunha? Pô, é até sacanagem, né? Colocar a evidência de uma redução do lucro no quarto trimestre e não consolidar o ano de 2024, que foi o ano mais exemplar da Porto desde a sua devida criação. Então, algo a comentar sim, a PSSA3 Porto, antiga Porto Seguro, teve aí crescimento basicamente em todas as linhas e você faltou intensificar, viu, Diegão? A Porto Bank, que teve um crescimento aí razoável no ano passado, né, mais de 20% do seu crescimento, inclusive no quarto trimestre, é o que mais poderá se destacar para o ano de 2025, né? Então todo o rebranding que foi feito na antiga Porto Seguro para Porto era exatamente para sair daquela esfera da Porto Seguro de automóvel, incluir os outros produtos no que diz respeito a seguro residência, a parte de saúde, etc. E agora o Porto Bank vem obtendo um crescimento muito expressivo. Então a parte de transação, cartão de crédito, todo esse cenário de Pix, tudo isso a Porto está oferecendo e começando a obter um crescimento significativo no market share que vai impactar no ano de 2025. Tá muito maluco, né, esse movimento do mercado devido àquela liquidez. Suzano ontem fez um movimento totalmente revés, mesmo entregando um prejuízo. Hoje a Porto pode obter uma grande oscilação, mas 2025 continua sendo ano de crescimento para a Porto e é uma ação não para especulação, né, uma ação muito mais a título de investimento, colheita de dividendos. Grupo Itaú Unibanco, nunca se esqueça
esqueçam disso, quem faz as aquisições através da rede de agência, principalmente Personalité, sai o seguro da Porto, então é uma casadinha muito boa, é um ano de 2025 próspero, mais uma vez, de expectativa para Porto. Obviamente que tem que ser colocado um guidance mais controlado, porque o crescimento de 2024 foi muito grande, 2025 não dá para ter a mesma pernada, mas é na Porto Bank que todo investidor precisa ficar de olho. Boa, então trazendo aqui até o parágrafo sobre Porto Bank para destacar, como chamou a atenção Gui Cunha, Porto Bank, a receita cresceu 21%, com avanço em todas as linhas de produto para 1,6 bilhão de reais. A inadimplência das operações de crédito acima de 90 dias recuou para 5,2%, uma melhora de 1,2 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre, e segundo a Porto, abaixo da média do mercado, refletindo a evolução da qualidade do crédito. Bora para o gráfico do Coutinho, PSSA 3. Coutinho, conta para nós o que foi Bonatti está te dizendo. Bora lá, lindão. Eu vou clicar nesse cara, gráfico diário, dá um zoomzão e volta esse cara para trás. O que o Fibo nos diz? O Fibo nos diz que Porto deve descer, esta era a indicação que eu já tinha dado, e que se descer, desceria a R$ 37,47. O ativo cota R$ 39,49. Então, a gente tinha aqui um sobe, lateraliza, e aí pedir para ficar atento da eventual ou do eventual rompimento desse envelope, no caso aqui rompeu para baixo. No caso, no dia de ontem, antes de ontem, esse cara estava ainda tocando na linha. No dia de ontem, esse cara sai, ou seja, confirma a quebra do meu envelope. E agora é aquilo, o envelope de alta vira um pivô de alta. Então o Porto deveria corrigir para depois continuar subindo. 3949, 3747, você tem exatamente R$ 2,02 de provável baixa, ponto de reversão, entrada, e aí sim, a compra é 3747. Perfeito, Coutinho. 9h29, vamos falar de outro balanço que saiu agora de manhã, Uzi Minas, Gui Cunha, para você comentar. Revertendo lucro e tendo prejuízo no quarto trimestre. Então tá aqui os números. A Uzi Minas registrou prejuízo líquido de 117 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro líquido de 975 milhões de reais de um ano antes. O consenso ele segue era de lucro líquido de 88,97 milhões, ou seja, frustrando que o mercado estava antecipando. Segundo a siderúrgica, o resultado foi afetado negativamente por perdas cambiais líquidas no trimestre. O lucro antes de impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, totalizou 518 milhões de reais, o que representa um recuo de 17% na comparação ano a ano. A receita líquida, por sua vez, atingiu 6,48 bi no quarto tri, uma redução de 4% na base anual. O resultado financeiro líquido foi negativo em 298,7 milhões no quarto tri de 2024, contra os ganhos financeiros de 65,3 milhões do mesmo período de 2023. Seu destaque final, então, Gui, vamos falar de Uzi Minas. O que você achou dos números? Bora, Uzi Minas, tá na cara aí, né, Digão? Estampou um número ruim, porém tem um benefício. Uzi Minas, ela já está atrasada dos seus pagos há um bom tempo, né? Então, quando a gente fala aqui do setor, a gente deixa sempre ela para a temporada de balanço. Pouco a audiência pergunta e também pouco o mercado vem assediando Uzi Minas, que continua sendo pressionado para uma movimentação de queda. O número decepciona, mas quando você já está no limbo ali na ponta do preço, você pode ter esse benefício da dúvida, podendo até, durante esse movimento do trimestre, a Uzi Minas ser um dos destaques, porque, de novo, a precificação já está muito ruim. Deixa uma luz acesa para as outras empresas do setor que iremos conhecer nas próximas 2 semanas, tá? Então, Uzi Minas pode hoje, infelizmente, vir a contaminar mais o restante das empresas do setor, ou diminuindo as expectativas de alta dessas empresas, porque foi um resultado muito ruim. Naturalmente, o setor tende a fazer algo muito semelhante, não tem como fugir muito, a commodity acabou atrapalhando. Mas o cenário da Uzi Minas em si, em questão de preço, o Coutinho colocar na tela, já é bem depreciado e bem atrasado com os seus pares. Pode ficar no radar para operações de curto espaço de tempo. Tá? Então você pode ver que ela pode trazer esse espaço vazio no gráfico para poder atrelar uma positividade para quem quiser especular essa movimentação. Abriu para baixo, pode ser aquela recuperação que nem o Bradescão fez. Perfeito, Gui. Algum último recado aí pra galera?
esperar, Diegão, o cenário do quem não pegou a movimentação aí, né, da compra do índice e da queda do dólar, esperar vendas no varejo e a abertura do mercado americano, são dois eventos bem relevantes para a continuidade de movimentação, ou totalmente oposto, né, você já pegar esse estresse do dia e fazer o movimento oposto. Sexta, de que oficialmente quem fez, quem não fez, meio-dia em diante, liquidez péssima e vai ficar sendo aí, moendo no moedor do dinheiro do mercado da sexta-feira com uma menor liquidez. Então se preparem para esses dois eventos que vai ter volatilidade e o trader gosta. Valeu, Gui, um grande abraço, obrigado pela semana, a gente volta a conversar na segunda. Beijo, Diegão, um abraço para todo mundo, não esqueçam do like aí na outra ponta, que nós estamos aqui por vocês e para vocês. Até segunda, fui! Valeu! Rapidamente, já temos o Pedro Albuquerque, que já estará aqui com a gente. Só uma última análise rapidinha de Usiminas, já que falamos do papel, análise gráfica do Coutinho. Vai lá, Coutinho. Bora. Recordar é viver. Usiminas eu falei que quem estava comprado estava bem comprado. O ativo tem um sobe, lateraliza, sobe. Primeiro envelope de alta, já dá uma emendada e monta um segundo envelope de alta. Então, a priori, em Usiminas, tudo sob controle. O seu objetivo agora passa a ser R$ 6,23. No melhor caso, esse cara ainda pode ir a 6,44. Não em detrimento disso. O ativo tem 25 de volta, o stop loss está na casa de 40 a 50 centavos. Stop tem que ter, as coisas podem azedar. Então, por favor, ativo de manutenção. Compras eu vou deixar a critério, não gosto porque acho que o upside é curto, tá? E aí cola o stop, se subir, vai empurrando. Perfeito, Coutinho, já você volta aqui com a gente, o Pedro Albuquerque já está vindo aqui para o nosso estúdio para a gente conversar. Enquanto isso, deixa eu pagar o recado do TC Câmbio, afinal de contas é o nosso serviço aqui do TC para você não cair em taxas abusivas no mercado de câmbio, para você fazer as suas remessas ao exterior, fazer uma operação de câmbio, seja turismo, seja comercial. Dá uma olhada no recado em vídeo para você ter mais detalhes. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. Muito bem, TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. O QR Code está aí na tela para você saber mais. Pedro Albuquerque, muito bom dia para você. Olha, queria dizer para você... Tá cuidando do Fiboninha enquanto o Coutinho tá fora? Figurinha! Ela tava chorando aqui demais, o Coutinho esqueceu a filha dele. Ah, entendi. Tô abrindo um boletim de ocorrência contra o Coutinho, pai irresponsável. Deixou a filha dele aqui no estúdio. É brincadeira? Não. Brincadeira, tem que chamar o Conselho Tutelar. Fica aqui, fica calmo, fica calmo. Tá bom, o Fiboninha tá calminha. Bom, Buca, vamos falar então do mercado como um todo. A gente tá vendo essa alta até significativa, né? Pelo menos no primeiro momento do Indifut, agora devolveu tudo, ou não, né? Deixa eu até pegar aqui a atualização aqui na minha tela, porque a miopia tá pegando. 0,82% de avanço para o índice agora, 128.175 pontos, enquanto o dólar recua 0,36%, R$ 5,756. Tudo isso antes desses dados de varejo e da indústria lá nos Estados Unidos. Como você está enxergando essas movimentações do mercado hoje? Seguinte, Diego, a nossa bolsa está reagindo a uma notícia positiva ontem, que foram as tarifas recíprocas. Eu falei várias vezes aqui no TC News, muitas vezes lá dentro do TC, que o cenário era um pouco melhor do que o esperado. O Trump, durante a sua campanha, tinha anunciado que ia enfiar uma tarifa global na fuça de todos os países, independente se os países taxassem ou não, tá? Uhum. E não foi isso que aconteceu. Ontem, na própria coletiva de imprensa do Trump, ele disse textualmente: eu tô tarifando porque vocês estão me tarifando. Se vocês tirarem as tarifas, eu vou ficar muito feliz de tirar as tarifas também. Então, outro ponto positivo do anúncio de ontem é que esse negócio ficou só para abril, né? Então tem uma janela importante
para que os países negociem com os Estados Unidos. Então, qual é a minha expectativa agora? A gente vai ver muitas notícias de países negociando com os Estados Unidos, acordos bilaterais, redução de tarifas para que os Estados Unidos não subam as tarifas. E também, né, obviamente, por que esses países tarifam os Estados Unidos? Porque eles não conseguem competir contra a indústria americana. Então, o que a gente vai observar, Diego, são países correndo para serem mais eficientes, desburocratizarem a máquina, reduzirem custos trabalhistas, impostos, etc., para que esses países consigam competir com a indústria americana. Então vai ser uma corrida global por eficiência, eu acredito, positiva para vários países, negativa para outros. Nem todo mundo vai fazer a lição de casa. Alguns países vão retalhar os Estados Unidos, sim, talvez, né? E aí, esses caras certamente têm mais a perder do que o Trump e os Estados Unidos. Por isso que ele fez isso, jogaram muito bem, foi um movimento bem inteligente na minha visão. A Bolsa Americana vai ser bem beneficiada com relação a isso. As empresas americanas com presença global vão vender mais, vão abrir mais mercados, vão ter mais receita, mais lucro. Portanto, acho difícil que a Bolsa Americana tenha uma forte realização. O S&P pode cair, sei lá, 5%, 6%, mas aí é aquela compra que eu tenho passado para vocês. S&P caiu 5%, é compra. Caiu 3%, já tem que ficar bem alerta para estar entrando no mercado americano. Para mim, a Bolsa Americana vai continuar sendo cara, porque tem uma forte vantagem, as empresas vão ter expansão de lucro aí nos próximos anos, na minha visão. Perfeito, Buca. Inclusive, falando nessa questão de negociação, o Trump até falou hoje mais cedo, né, ou pelo menos ontem, falando que vai conversar com o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, vai fazer com que a Índia compre petróleo americano, né, tem essas questões. Você falou que alguns países vão ser mais prejudicados do que outros com relação a essas tarifas. É o caso do Brasil? Não dá pra saber ainda. O Lula deu uma entrevista hoje e eu achei que até foi mais positivo. Ele disse que a gente pode, o Brasil talvez possa retalhar ou entrar na OMC. Se entrar na OMC não vai dar em nada. Então, na margem é mais positivo, mas não dá pra saber ainda, né? Cada entrevista aí é uma emoção. Eu não ponho minha mão no fogo e eu acho que tem uma grande chance do Brasil errar em alguma coisa. Não necessariamente com os Estados Unidos, mas com a queda de popularidade e desespero do governo por conta da reeleição. Para mim, até que se prove o contrário, o Lula é o candidato para 2026 e eu acho que ele chega fraco. E ele mesmo falou, né, que se ele tiver 100% de saúde, tiver energia que ele tem hoje, ele pode sim ser candidato, mas que ele diz que é muito cedo para falar sobre isso nesse sentido. Agora, uma coisa que ele falou na entrevista de hoje e também, basicamente repetindo o que ele falou ontem, é com relação a esses benefícios, né? Falou de, mais uma vez, sobre a isenção até R$5.000, falou mais uma vez do crédito consignado, falou novamente do auxílio gás, falando que vai ter gás gratuito para muitas famílias e que foi algo que o Haddad chegou a corroborar ontem nas falas dele durante a noite também. Diz que pelo menos imposto de renda e crédito consignado já estão bastante avançados. Qual que é o peso que você dá para isso no atual contexto da Bolsa Brasileira? Não, a agenda é essa. A agenda vai ser essa, de acelerar de um lado o governo e o Banco Central puxar o freio de mão. É uma agenda ruim, tá? Mas a gente está tendo uma forte onda global de compra de países emergentes puxada pela China. China, porrada atômica louca, né? A gente continua, maior posição, não reduzimos absolutamente nada de China e, por sinal, a maior dificuldade que as pessoas têm ao investir é segurar posições vencedoras. Vira uma batata quente ali, o cara zera rápido, o cara não consegue ganhar dinheiro de verdade na bolsa. Então, eu tenho passado aqui para vocês como a gente está trabalhando no TC Cosmos, a nossa visão de mercado, e eu tenho tentado passar como funciona a nossa cabeça, né, quando a gente começa a ver posições indo fortemente ao nosso favor. Falei aqui que a gente ia segurar pelos motivos. A mesma coisa é cripto, tá? Cripto deu uma breve realizada e eu continuo extremamente otimista. A gente comprou Bitcoin a $55 mil, tá 96, né? China,
Alibaba, a gente já está com 50% de alta na posição, desde que a gente entrou. Entramos praticamente no fundo ali. Mas por que você não zerou? Você é louco, um idiota? Não, de forma alguma. A Alibaba está de lado desde 2022, numa congestão ali. Ela bate $80, $75 até $120. Desde 2022. Agora no pré-market ela está a $126. Finalmente colocando a cabeça de fora de uma congestão longuíssima. Ela vai romper? Pode ser falso rompimento? Pode ser falso rompimento, mas o que me leva a crer que ela vai acelerar e agora ela pode arrebentar essa porteira? A China, há 3, 4 semanas atrás, era um país antiquado, anti-empreendedorismo, defasado em termos de tecnologia, né? Ninguém queria tocar na China. Olha como as narrativas mudam rapidamente no mercado financeiro. Virou a chavinha ali. A mídia ocidental massacra a China e por motivos óbvios, né? A mídia, ela tem uma capacidade ímpar de distorcer e mentir, né? A gente vê o que acontece nos Estados Unidos, inclusive. Mas a mídia massacra a China, tá? Isso trouxe uma nuvem de pessimismo muito exagerada. Óbvio que existem erros na China, problemas na China, mas a história não estava sendo contada da forma correta. A gente está vendo o que está acontecendo agora. A Alibaba virou cool, virou tech cool, virou uma grande empresa agora. Ninguém queria olhar para a Alibaba, ninguém falava da Alibaba. De repente a Alibaba fecha um acordo com a Apple que vende 50 milhões de iPhones por ano na China, para colocar o seu modelo de inteligência artificial em todos os iPhones via Apple Intelligence. Quanto que isso pode trazer de receita para a Alibaba, para a AliCloud, que é a maior empresa de data hosting da China, disparada, a 4ª maior do mundo? Agora a Alibaba virou cool? De repente não. Isso já estava acontecendo na Alibaba, mas a história não estava sendo contada da forma correta. 73 bilhões de caixa, fazendo recompras de ações de forma agressiva. Agora virou a chave, beleza. É hora de sair? Não, não é hora de sair. Tem riscos? Tem. O Trump pode tarifar mais a China? Pode. Porém, o movimento já da China foi feito inicial. Os 10% de tarifa comentado, né, aqui. Abaixo do esperado, Diego. Sim, era esperado falou em 60%. 60%, né? E o momento da China é muito, muito importante. Um outro ponto também que eu citei aqui. O Trump quer resolver a guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente montou uma posição no Cazaquistão agora, a gente comprou uma empresa, uma fintech do Cazaquistão. É a única coisa que dá para você comprar sem ser preso por conta dos embargos e sanções da Rússia. E Ucrânia não sobrou mais nada listado em bolsa, na bolsa americana, tá? Então a gente comprou uma fintech no Cazaquistão com essa cabeça de que a guerra deve ser resolvida nos próximos 3 meses aí. Nos próximos meses, na verdade, não 3 meses. Só para finalizar, claro. Eu tô falando demais aqui. Não, imagina. Por que a gente fez isso? Porque também a China é parte central, no meu entendimento, desse problema, dessa guerra feíssima que acontece da Rússia e da Ucrânia. A China manda na Rússia. A China tá comprando todas as commodities da Rússia ali, petróleo, entre outras coisas, sustentando a economia russa. Então, para resolver essa equação, o Trump precisa também negociar com a China. E, com certeza, a China vai querer uma contrapartida dos Estados Unidos. Talvez um pacto comercial, talvez acordos e arranjos que o mercado também ainda não percebeu e podem ser extremamente positivos para a China. Então, no momento, a China tem tudo agora. Ela tem belos modelos de inteligência artificial, ela botou para F nos carros elétricos, ela domina produção de energia limpa agora também, inclusive energia nuclear, acelera forte, ela está dominando semicondutores, ela domina drones. Então, são as grandes duas potências do mundo. Estados Unidos, uma potência agora com o governo Trump, com vários bilionários nomeados, pessoas com cabeça boa, com desburocratização, e a China do outro lado. Então é isso, Diego, esse é meu racional. Perfeito. Inclusive, essa disparada que a gente teve na China agora foi justamente por conta dessa matéria que eu estou compartilhando agora, porque, segundo a Reuters, o Xi Jinping vai presidir um simpósio com vários líderes empresariais, inclusive o Jack Ma,
que é um cara que estava sumido já há um tempo, é o líder do Alibaba, e isso tá gerando um otimismo muito grande pela China. E você viu isso muito antes, né? Isso. O Jackão da massa chegou a ser sequestrado, né? Falou mal do governo chinês na época, anos atrás, sumiu, ficou 6 meses sumido, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele e de repente ele apareceu. E de fato foram erros do governo chinês, né? Que assustou entrada de capital estrangeiro, entrada de empresas estrangeiras na China, e a China percebeu muito bem que com a guerra comercial no primeiro mandato do Trump, ela precisava começar a se abrir para o mundo, abrir frentes comerciais para suas empresas, para outras empresas entrarem. Então, acho que a gente está nesse momento na China. O Xi se encontrar com grandes empresários da China e principalmente com Jack Ma, que é simbólico, é uma notícia também extremamente positiva desse momento da China. Então, por esse motivo, TC Cosmos bateu máxima histórica ontem. A gente está rodando acima de 300% do CDI esse ano, né? O fundo roda a 200% do CDI desde a criação. Por esses motivos, a gente continua na China e eu convido todos a entrarem no grupo do TC Cosmos, o link está na descrição. Já são quase 2.700 pessoas, estamos batendo os 3.000 em breve. Eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês gostam do que eu falo aqui, se vocês gostam do nosso trabalho, do Fernando Marques, cliquem no link da descrição, não custa nada, não precisa ser cotista do fundo, vocês podem ser, por sinal. Entrem no link da descrição, vamos bombar esse grupo, porque lá eu tô falando todo dia de mercado, colocando vídeo, áudio, análises, todo dia, falando sobre o nosso trabalho no TC Cosmos. E não só lá, né, Buca? Porque você também tá no Master. Inclusive, hoje é o último dia dessa promoção que tá rolando aí, hein? 70% off no preço do Master, R$ 59,90. E se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, tá? Porque tem muita gente de qualidade. O Buca aqui, olha a quantidade de racionais certeiros do Buca que ele tá trazendo aqui pra gente toda semana na TC News. E ele fala sobre isso e muito mais lá dentro do Master. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Tá aí o QR Code. A gente pode deixar a máscara aí mais alguns minutos, né? Até o Buca sair. Pra vocês aproveitarem essa promoção. Último dia hoje, hein? Se eu fosse você, eu não perdia. Falando em racional, Buca, você é um dos caras que mais defende a Tesla aqui. E a gente estava vendo uma Tesla um pouco mais complexa no curto prazo. Mas nos últimos 2 dias, deu uma porrada pra cima, né? E é aquele negócio, né? Tava caindo muito há muito tempo, tá tendo essa correção agora pra cima e continua. Fiboninha tá nervosa aqui. Ela tá nervosa. Tá parecendo o Lil X, o filho do Elon, que mandou o Trump calar a boca no meio do pois tá rolando isso. Da casa oval ali. Foi maravilhoso aquilo. Ó, calma, Fiboninha, vamos lá. Gente, vamos lá. Tesla. Eu não me importo com o movimento de curto prazo da Tesla. Aliás, é uma oportunidade para aumentar a posição. O racional que eu tenho passado aqui para vocês tem risco, sim, tá? Inclusive, eu posso mudar de opinião em qualquer posição que eu tô falando aqui. Eu deixo bem claro. Eu sou um trader. O TC Cosmos é um fundo de trader, tá? Eu acho que a Tesla vai ser a empresa de maior valor de mercado do mundo, porque a Tesla, ela tem inteligência artificial, um dos melhores modelos do mundo, ela tem o software de piloto automático não supervisionado que caminha para o level 4 e level 5 esse ano, que é sem ninguém encostar na direção, não precisa nem mais ter direção e pedal no carro. Ela vai lançar o Robotaxi em Austin agora em junho. A Tesla, com esses movimentos, lançando um carro mais barato abaixo de $30 mil, lançando o seu robô Optimus no ano que vem, ela é um exemplo de aplicação de inteligência artificial em bens industriais. Ela é o maior exemplo. Quanto vale isso? Quanto ela pode faturar? Quanto ela pode crescer? Qual vai ser a margem da Tesla? Então, não existe empresa que tem tantos produtos tão disruptivos sendo lançados num relativo espaço curto de tempo. Você vai investir em quantum computing, né? Computadores quânticos, na IBM, por exemplo, que é uma das mais avançadas na parte de quantum. Esse negócio só vai ser economicamente viável em 2030, né?
Então, a Tesla é um exemplo. A gente foi muito falado do computador quântico, porque o Google também lançou um computador super poderoso. Essas tecnologias estão longe ainda. As tecnologias da Tesla, dos seus produtos que vão ser lançados agora, em brevíssimo, é muito próximo. É esse ano. O Optimus é no ano que vem. O Optimus já está nas fábricas da Tesla, trabalhando, sendo treinado, para que seja um produto comercialmente viável. Então, eu gosto muito de Tesla, acho que as chances são boas. Se a Tesla começar a entrar esse trend, começar a mostrar que ela vai entregar nesses novos produtos, ela não vai parar de subir. Então essa é a minha previsão, é uma janela de compra agora. O primeiro trimestre da Tesla vai ser bem fraco, por sinal. Bem fraco, as vendas não vão ser boas. Ela está trocando o seu melhor modelo, o Model Y. Ela acabou de lançar um modelo novo e o carro vai começar a ser vendido em março. Se você quer comprar um carro da Tesla, um Model Y, você não vai comprar um carro antigo. Isso é óbvio, então ela está aqui em 2-3 meses de menores vendas para lançar o modelo mais vendido. Então, oportunidade na minha visão. Perfeito, Buca. São agora 9 horas e 53 minutos. Bom, você tem falado que agora não é hora de entrar no Brasil, tanto que você está falando que até entrou nessa empresa do Cazaquistão. Como é que faz para entrar nessas empresas que estão fora do radar, lá fora, inclusive nesses mercados que não são tão conhecidos? Cara, é um pouco mais difícil entrar no Cazaquistão, eu admito, mas tem duas opções. Investir no TC Cosmos, né? Aí vocês vão estar participando de China. Algumas empresas de China você tem BDR, Alibaba, Pinduoduo. A gente tem várias empresas que não tem BDR, ou comprados em Hong Kong, ou comprados na Bolsa Americana. Meituan, KE Holdings, que é uma imobiliária. Tencent não tem, infelizmente, BDR no Brasil. Então são essas posições do TC Cosmos. Ou com uma conta fora também. Várias dessas empresas que nós temos, elas têm ADRs na Bolsa Americana. Então dá para comprar via Bolsa Americana, Diego. Boa, Buca. Bom, para hoje, 9h54 já, a gente está na expectativa para as vendas no varejo, também a produção industrial lá nos Estados Unidos. 2 dados de atividade que vão trazer mais elementos para corroborar ou não com essa tese de higher for longer lá nos Estados Unidos, que ganhou ainda mais peso ao longo dessa semana depois das falas do Powell e também dos dados de inflação ao produtor e também de CPI que vieram acima do consenso. Como é que você pretende operar essa divulgação agora das 10h30? Não acho que são dados que vão ser muito relevantes e não vai mudar muita coisa, Diego. Eu tô com uma cabeça para frente nos Estados Unidos. E, aliás, a inflação veio muito ruim, né? Eu não achava que ia vir acima, porém veio. É difícil prever a inflação. Você tem os incêndios da Califórnia, você tem uma gripe aviária nos Estados Unidos que não tem ovo. Eu estava lá, não tinha ovo na geladeira, o preço do ovo subiu brutalmente. Então você tem alguns fatores exógenos, mas você também tem a virada de ano, como tem reajustes de contratos no Brasil, também tem nos Estados Unidos. A inflação em 2024, janeiro de 2024, também veio acima, né? Inflação de janeiro, divulgada em fevereiro. A bolsa caiu no dia e depois se recuperou rapidamente. 2023 foi a mesma coisa. Então, vamos ter calma, né? Tanto é que o S&P tá aí. Eu falei que se viesse inflação acima, eu também não ia fazer nada por conta de um dado. Obviamente, levanta um fator de atenção, mas é necessário uma sequência de dados ruins para que a gente achar que o trem realmente descarrilhou. E eu acho que não necessariamente vai descarrilhar. De novo, os Estados Unidos estão demitindo funcionários públicos, congelando contratações. Para cada contratação, 4 demissões, está desburocratizando a máquina. Janeiro ainda era o governo Biden, então a gente está no início de um governo. As tarifas não estão tão pesadas quanto esperado, porém elas vão impactar sim em alguma magnitude a inflação. Então, não dá para cravar ainda uma tendência de que a gente está vendo uma volta de inflação. Então, esse é o mais importante, olhar para frente, ter calma, olhar os próximos dados aí para tomar decisão. Perfeito. Bom, vamos falar de outra posição também que você comentou do Cosmos, que era a Coinbase. Teve os seus números divulgados aí nos últimos dias também. Como é que você está enxergando a Coinbase? E o Citi, inclusive, divulgou um relatório agora há pouco, recomendação de compra para as ações de Coinbase com preço-alvo de $350, Buca. O resultado da Coinbase foi um poema, né? A verdade é que a Coinbase subiu 10% ontem por conta do balanço da Robinhood, né? Que também foi absolutamente estelar. E a boa parte do resultado da Robinhood veio do forte crescimento de trading de cripto. Então aí o mercado começou a comprar Coinbase,
já usando como proxy o balanço da Robinhood, tá? A gente reduziu posição ontem de Coinbase antes da divulgação do resultado, porque eu achei que com o balanço da Robinhood, com a alta de 10%, o mercado já estava precificando um belo balanço da Hood. E se viesse minimamente abaixo do esperado, poderia cair forte. Não veio, tá caindo pouco, tá caindo 1%, né? Subiu 10% ontem. E eu continuo bastantíssimo otimista com Coinbase. Coinbase é uma infraestrutura de cripto, ela investe nas empresas mais legais de cripto. No conference call, o Brian, o CEO da Coinbase, anunciou a intenção de entrar no mercado de bets, né? Que, por sinal, Robinhood também entrou. Deve ser feito em blockchain, obviamente, deve ser feito na Layer 2 da Coinbase, a Base, né? E imaginem o que pode virar a Coinbase com o mercado de bets. Trading 24 horas de cripto, 24 horas de bets, o Polymarket está aí, é uma casa de apostas que o americano não consegue betar por questão regulatória, né? Então eu sou bastante otimista com a Coinbase, eu tô girando, né? Mas o nosso racional aqui é continuar comprado na margem de Coinbase. Eu posso até zerar a posição hoje, né? No trading, mas eu tento sempre aqui fazer trades de Coinbase, mas estar comprado, até porque cripto não está andando no curto prazo. Então a gente está aqui olhando outras coisas, China, Chile, Cazaquistão, outras posições aqui que a gente tem no TC Cosmos que estão performando muito bem e levando o fundo para máximo histórico. Perfeito. Buca, 9h58, traz pra gente o seu destaque final, o que mais que você acha que os nossos ouvintes têm que ficar de olho daqui para frente e, é claro, também comenta sobre essa oportunidade do Master que não se vê com frequência. Tá, agora último dia de promoção, R$ 59,90, não é nada, né, para o que tem no Master, todos os trades, toda a oportunidade, o Julierme debulhando o índice, o Fernando Marques comentando todas as posições, Ulig, Patrick, Massa, todo mundo dentro do TC, falando tudo o que eles estão fazendo com os trades, né, e muita gente ganhando dinheiro com os contribuidores do TC. A gente nunca teve um time tão legal. Assinem aí o Master, tira o escorpião do bolso. Promoção com preço baixíssimo no plano anual. Entrem agora, porque a gente vai encerrar a promoção. Então eu espero todos vocês, eu inclusive estou lá dentro todos os dias. Assinem o Master e se preparem para o lançamento da corretora do TC. Vai ser foda, falta pouco. Quem está dentro do Master vai ter privilégios e serviços na corretora do TC. Assinem agora, valeu galera, um abraço. Valeu, Buca, grande abraço. Pedro Buquerque, CIO do TC, que participou aqui com a gente, trazendo os racionais. Daqui ele vai direto para a trincheira para fazer as operações lá no TC Cosmos. Lembrando, né, só para reforçar, quanto que custa para você ter o acesso a todas essas informações super relevantes e que vão te ajudar a ter ainda mais consistência e ter ainda mais lucros na Bolsa Brasileira? É isso que tá valendo o Plano Master, R$ 59,90. Hoje é o último dia. Acessa o QR Code para você ter mais detalhes. São 10 horas em ponto. Muito bem, este foi o Buca participando aqui com a gente. A gente ainda vai ter muitas atrações ao longo do dia de hoje. Meia hora para as vendas no varejo e também os preços de importação e exportação lá dos Estados Unidos. Também a gente vai ter a produção industrial nos Estados Unidos também mais tarde, a partir das 11. Inclusive, vamos puxar a arte da agenda de novo, Leozinho, pra gente colocar o que vai rolar ainda hoje. Bom, nós já passamos pela entrevista do Lula, inclusive já encerrou aí as falas do presidente, inclusive as últimas falas mais relevantes foram justamente essas de possível candidatura em 2026, que ele disse que é muito cedo para dizer isso. Agora, às 9 horas da manhã, a gente teve a PNAD contínua trimestral também, não teve grandes novidades, tá? Já eu pago também alguns destaques para vocês. Às 9h30, o Guilherme começou essa reunião trimestral com economistas, os grupos 5 e 6 estão nessa conversa. Às 10 horas da manhã, o Galípolo, portanto agora dá para iniciar essa reunião com empresários da Fiesp e também do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Às 10h30, terá as vendas no varejo e também índices de preços de importação e exportação nos Estados Unidos, referentes ao mês de janeiro. 11 horas, Lula volta aos holofotes neste evento de investimentos, de anúncio de investimentos para a COP30, às 11 horas da manhã. O relógio do Lula sempre atrasa, então deve começar mais próximo de meio-dia.
11h15, produção industrial americana no radar, referente já ao mês de janeiro. Meio-dia, estoque de empresas nos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro. 3 horas, contagem de sondas Baker Hughes, olho no petróleo, enquanto no mesmo horário o Galípolo vai se reunir com Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, e também com o economista-chefe do banco. Às 3h10, tem o Lula voltando para o anúncio de investimentos da Vale em Carajás. Alô, você que investe em Vale. Às 4 horas, teremos o Alckmin se reunindo com o senador americano Steve Daines, nesse contexto das tarifas internacionais que o Trump está colocando basicamente anunciando ao longo dessa semana. E depois às 5 da tarde tem falas do Fed com Lori Logan no radar. São 10h02, bora então para a atualização do mercado aqui no Brasil. O Ibov que abre em alta de 0,10%, vários papéis ainda no leilão de abertura, mas já está nos 124.970 pontos. Enquanto isso, o Indifut tem uma alta de 0,76%, então não está com fôlego tão alto quanto a gente chegou a ver de 0,80%, por exemplo, mas ainda assim está nos 128.110 pontos, voltando a este patamar. Enquanto isso, o dólar futuro está caindo 0,48%, R$ 5,750, acumulando na semana uma queda de 1,38%. Seria a 7ª semana consecutiva de queda no dólar, que é uma queda histórica aí, uma sequência de quedas históricas para a moeda americana ante a moeda brasileira. Enquanto isso, a gente olha para a curva de juros também, que segue na sua toada negativa, uma desidratação média de prêmios em 7 pontos base em toda a sua extensão. Coutinho já está de volta, vamos atualizar então os gráficos do índice e também do dólar, Coutinho. Alguma atualização no racional para hoje? Bora, lindão, vamos lá. No caso do índice, o índice tem, de novo, suas duas primárias são baixistas, sobe no dia de hoje, falei no início do programa, não tem o menor problema. Repito, até 128.950 pontos, ele pode chegar lá. Na época estava, ou seja, na minha última entrada, a gente falava de 1.300 pontos de upside, então pode subir, não tem problema nenhum. O seu viés permanece baixista, a sua máxima projetada passa a ser 128.900, 900 e pouquinho, e ainda assim, cuidado, mercado todo ainda tem o seu viés de baixa. O dólar, esse já respeita de forma mais imediata. O dólar tem o seu envelope de baixa, cai, lateraliza, cai bonitinho, o dólar cai, é o que a gente já vem falando já há bastante tempo, dentro de um canal de baixa, com figura de baixa, cota R$ 5,750, permanece o objetivo R$ 5,694. Perfeito, muito bem, são 10h04. Nós temos o Gabriel Junqueira na ponta da conexão para conversar com a gente. Bom, já já a gente fala com o Gabriel Junqueira e também a gente traz também ali na faixa das 10h15 o destaque do Guto Cerávulo. Quais são as oportunidades que ele também está enxergando aí na Bolsa Brasileira também. São 10h05. Bom, Coutinho, vamos dar uma olhada nas variações teóricas, os papéis que já saíram de leilão e os que ainda estão em leilão, que já saíram dentro das blue chips. CSN chama atenção na ponta positiva, sobe 2,15%, R$ 8,53. CSN que foi uma empresa que teve bastante volatilidade nessa semana e teve um impacto mais negativo por conta das tarifas sobre o aço e o alumínio que foram anunciados no começo da semana pelo Donald Trump. Agora ela está tendo esta reação e no acumulado da semana, o Coutinho, agora ela está numa queda de 4,47%, ou seja, apesar dessa alta de 2,15% agora, é difícil de se recuperar de uma queda tão grande que a gente viu ao longo da semana, como está aparecendo aí no gráfico. Baixista, CSN eu falei que tinha um envelope de baixa, então tá lá, cai, lateraliza, cai. CSN corrige no dia de hoje, R$ 8,54. O upside projetado para ela é de R$ 8,85, conta rápida, R$ 33 de upside para posterior queda. Fique atento quem está comprado, graficamente falando está mal comprado, o viés CSN é baixista, não pode perder o 8,19, mas a priori deveria primeiro 8,85 para depois queda 8,19. Perfeito, Coutinho. Vamos olhar então para Vale, 0,93% de avanço agora para a mineradora, R$ 55,40, máxima intradiária, já tocou ali no 1% de alta praticamente. Vale que está neste movimento de sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, corrige, sobe, lateraliza. É isso, Coutinho? Conta para nós. Tá perfeito, é isso aí. É mais ou menos isso. É um sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Você tem duas figuras de alta. Vale, eu falei, quem tá comprado, tá bem comprado. Vale, falei que poderia iniciar processo de compra. Ainda não tô 100% confiante que seja a hora, tá, de encher a mão,
Mas, ok, deixa subir agora. 5560 é uma resistência importante, bateu 2 vezes e não consegue. De qualquer forma, o contexto de Vale é um envelope de alta, então sem grandes estresses. Vale teria que perder 5449 para começar a estressar. Deixa subir, compras a critério, próximo objetivo 5673. Boa, Coutinho. Olha Oi, só, amor, fala. Que Boninha tá querendo falar com você. Envelope de alta. Envelope de alta, meu amor, sobe, lateraliza, sobe. Inclusive, vamos chamar o conselho tutelar aqui, viu, Coutinho? Por quê? Você Que eu esqueceu fiz sua filha. Não, o Buca cuida, pô. Imagina, tá bem... Ô, tio, você não cuida, não? Ah, eu tento, né? Ô, tio. Mas é que eu tô sozinho aqui, Coutinho. É problema seu. Vamos, eu não tô gostando por onde essa conversa tá indo. Vamos seguir aqui com os gráficos, então. Bora falar de Petrobras. Petri 4, 0,39% de avanço também, R$ 36,46. É a duplinha dinâmica aqui da Bolsa Brasileira. E na sequência, já tem a confirmação, Gabriel Junqueira já está na ponta da conexão, já a gente fala com ele. Primeiro, fibada na Petrobras, que tem o quê? Uma tendência mais baixista, Coutinho? Porque ela tá bem canalizada aí, né? Você tem Petro dentro de 2 canais, superior e inferior. Petro no curto prazo já montou envelopezinho de baixa, desce. Faz aqui um leve upside, deixa eu ver se esse candle é de hoje, tá. Então já faz um leve upside, mas Petro fica baixista. Petro não poderia perder 3,658, se aproxima novamente, mas se aproxima de uma forma ruim. Quem tá comprado em Petro, fique atento. Gutserávulo entra em instantes. Quem tá comprado em Petro tá bem comprado, eu acho que já deixa de valer, ou seja, eu já vinha falando disso, estamos falando aqui de um mês atrás, eu peguei aqui um candle aleatório 10 de janeiro, tá? Então assim, Petro foi nesse longo envelope de alta um tempão, mas de novo, não consegue romper os 37,90. Agora volta, faz uma figura de baixa, Petrobras pode, no pior caso, azedar para 3,534. Boa, Coutinho. São 10h09. Gabriel Junqueira, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Bom, ontem saíram as tarifas e basicamente o mercado está reagindo a isso positivamente, por conta do prazo, né? As tarifas devem ser implementadas só em abril, ou seja, tem bastante tempo para os governos pelo mundo negociarem com o Trump. E isso está refletindo nas bolsas como um todo, e aqui no Brasil parece que é isso que está ajudando a gente a dar essa continuidade no viés altista que a gente tem visto, por exemplo, no dia de ontem. Você concorda com essa tese ou você tem algum outro motivo para essa continuação da alta da Bolsa Brasileira aqui? Bom dia. Muito bom dia, Diego. Bom dia, Coutinho. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que são vários motivos aqui que a gente pode colocar em relação à tese do porquê o mercado está subindo, né? Primeiro, essa questão da tarifa, de fato, ela tira ali uma incerteza, né? Eu acho que o mercado ele trabalhou muito, primeiro, com uma tarifa global, como havia sido anunciado, né? Então, uma tarifa alta, sem discriminação de caso. Depois, tarifas recíprocas, né? Que podem ser discutidas. E aí, o prazo que mostra aí que esse anúncio, né, e que todo esse drama em relação a possíveis guerras comerciais não passa de uma estratégia de negociação do Trump, que tem começado o seu mandato a 220. Queria destacar também, Diego, que eu acho que muito em função do movimento da Bolsa do Brasil, ele vem da China. A gente está vendo a Bolsa chinesa performando muito bem, né, as ações na China têm começado a retomar o seu bull market. A gente está vendo um movimento muito forte também no Chile, né, as ações chilenas também performando muito bem, e o Brasil não está ficando de fora dessa festa, né? Acho que vale a pena a gente destacar aqui, primeiro, as ações de tecnologia chinesas, como Alibaba, Pinduoduo, essas ações, né, tem BDR, né, a gente tem o BABA 34, P1DD 34, se eu não me engano é da Pinduoduo, então são empresas que estão ali se destacando, empresas que estão ganhando bastante depois que a gente teve o DeepSeek, né, o anúncio do DeepSeek, e que deve ter na segunda-feira um simpósio com o Xi Jinping para discutir essa tecnologia chinesa, né? Então acho que é importante o brasileiro ficar atento nisso, porque o mercado chinês e o mercado brasileiro acabam sempre andando de mãos dadas, Diego. Perfeito, então tem vários pontos, né, pra gente discutir ao longo desses próximos minutos aqui da sua participação. Você citou a China e é bastante relevante, né? Pô, Hong Kong subiu muito, né? Mais de 3% foi a alta do índice Hong Kong, muito por conta das tecnológicas, justamente nessa expectativa para o Xi Jinping fazer um simpósio com líderes empresariais, incluindo Jack Ma, que é um cara que
tava sumido, né? Ele tá sumido em geral, mas ele é um dos grandes empresários chineses e a presença dele é bastante simbólica. Isso traz bastante otimismo para os investidores como um todo, né? E demonstra, pelo menos se efetivamente esse evento acontecer, segundo a informação da Reuters, vai rolar na segunda-feira, isso mostra realmente uma mudança, talvez, de mentalidade por parte do governo do governo chinês, mais especificamente do próprio Xi, e efetivamente entrando nessa disputa de inteligência artificial e de tecnologia contra os Estados Unidos, né? Exato, né? E eu acho que o mercado ele sempre foi muito cético, né, com a China, né? Em especial equities chinesas, né? Quando a gente fala muito ali das ações das empresas chinesas, sempre tiveram muita dificuldade de se destacar em relação ao que a gente vê nos Estados Unidos. Porém, depois do advento do DeepSeek, né, foi um evento ali muito interessante, né? Que é um evento que marcou mais ou menos uma mudança no mercado de humor e de percepção sobre a capacidade que a China tem de entregar competitividade do lado tecnológico, né? E aí, a partir disso, nós temos visto aqui uma performance muito interessante dessas empresas, né? E essa performance positiva do mercado chinês, ela traz fluxo para o basket de emergentes como um todo, porque vale a gente lembrar, né, que os grandes fundos, né, os grandes hedge funds, sejam americanos, sejam europeus, eles costumam iniciar as suas operações, né, sempre comprando, né, as grandes cestas de ativos. Então, quando a gente fala de mercados emergentes, China, Brasil, México, Chile, você vai lá e você compra o ETF de Emerging Markets. Esse ETF naturalmente tem posição em todos os mercados. Então, se a China começa a se destacar e os investidores começam a comprar a tese de mercados emergentes, acaba vindo fluxo para o Brasil também, como vem para o Chile, como vem para o México. Então, a gente vai acabar vendo várias coisas acontecendo, e desde que a gente teve, né, essa questão da DeepSeek, o mercado chinês acentuou bastante a sua alta, Diego. Apostar em ETFs de Emerging Markets é mais seguro do que apostar só em Brasil, por exemplo? Ah, certamente, né? Porque no ETF de Emerging Markets você acaba tendo uma cesta, né, de ativos que você tem exposição não só ao Brasil, como China, como Chile, você acaba tendo uma diversificação do risco específico daquele país. E aí, obviamente, você quer ter uma exposição maior à bolsa chilena, argentina, você pode pegar o ETF específico do país e aí você vai adentrando na especificidade até você chegar em uma empresa e um nome único, né? Então você pode ir fazendo assim, que é como os grandes investidores, os grandes tubarões do mercado geralmente começam seus investimentos. Perfeito, até porque eu estou usando esse gancho para a gente falar um pouco do Brasil, porque tem algumas coisas rolando por aqui, né? Obviamente que tem a desaceleração econômica que o mercado está começando a precificar, especialmente na curva de juros, mas também tem o risco fiscal que continua no radar. O Lula ontem fez mais um discurso mais eleitoral e um pouco mais duro, inclusive, falando sobre até o auxílio gás, que era algo que não estava muito no radar da galera, era mais outras pautas que estavam no radar, como a isenção do imposto de renda e o crédito consignado, que foi o que o Lula estava focando, né? Mas ontem ele voltou a falar de gás e agora também voltou a falar de gás nessa entrevista agora de manhã. Então a gente pode falar sobre isso. E também tem a temporada de balanço rolando por aqui. E aí a questão que eu vou perguntar para você na sequência, ô Gabriel, é justamente o que faz mais peso no seu racional, pelo menos neste curto prazo. Agora só voltando rapidamente para o mercado brasileiro, para atualizar o racional gráfico do Marcelo Coutinho. O Ibov está avançando 0,72%, foi buscar a magnitude de alta do Indifut e chegou lá 125.754 pontos. O dólar futuro recua 0,42%, R$ 5,752, e a curva de juros vai desidratando em média 8 pontos base agora em toda a sua extensão. E aí, Coutinho? Bora lá então, pessoal. Sem grandes alterações, se vocês quiserem para o Day Traders de plantão, vamos dar uma olhada. Olha só, belo FIPO, da terceira não passa, da terceira não passou. Bateu na terceira linha, 128.269, sobe, lateraliza. A lateralização é deslocada para baixo, envelope de baixa. Então, atento, o índice a priori desenha uma figura que ela é um pouco mais baixista no curto prazo. Dólar do seu lado direito, não muda nada, cai, lateraliza, cai, vai para o gráfico de 4 minutos. Olha só, o dólar bateu certinho no suporte, R$ 5,748, lateraliza. O dólar faz envelope de baixa, cai, lateraliza, cai. Dólar e índice a priori no intra, os dois apontando para baixo, fique atento. O dólar deveria buscar R$ 5,773, o índice deveria recorrigir a 1,27895.
Perfeito, um abraço aí pro AJ, pro House, que também está com a gente, o Flashbull Scalper, também o Rogério Souza, o Ike Grafista, sempre ajudando aí a nossa audiência também no nosso chat. Tem o Rogério Souza, o JS, o Bob o Construtor também está com a gente, o Torresmo Milanesa. Quem mais? O JPS também. Eu separei a sua pergunta já, tá, JPS? Então, relaxa, não me mata, porque você já tava reclamando que eu tava pulando essas perguntas, já tá separado aqui, tá? Pra gente repassar já já. Tem o Boeira também com a gente, o Rafael, o Augusto Nichelle, o nosso querido Coutinho, que já está dando de mamar aqui pra Fiboninha também, que vocês não estão vendo, mas enfim. Tem o JPS, o Thiago Rodrigues da Silva, o Rodrigo Faeda, também o Aurélio Moreira, falando de Caixa de Seguridade, já já a gente fala disso, porque Caixa de Seguridade teve o balanço também sendo divulgado, vamos comentar com o Gabriel já já. Antes disso, tá na hora de chamar o Guto Cerávulo para trazer a oportunidade que ele está encontrando aí na Bolsa Brasileira, porque não importa o cenário. Pode estar caindo, pode estar subindo, pode estar gelado, o Guto vai achar a oportunidade e ele vai contar para vocês a que ele encontrou agora, né, Guto? Conta para nós! Vamos lá, pessoal, é isso aí. Não importa para que lado o mercado vai, sempre tem oportunidade. Tá na dúvida? Faz long and short. Tem posição de compra? Faz estruturada. Então vou chamar aqui uma estruturada. Já falei aqui com vocês anteriormente, tá? Aqui é PRIO. Olha só, região de suporte, tá? As médias todas para baixo, ainda não tem figura, tá? Dizendo que vai reverter. Então é o seguinte, compra para o suporte, olha aqui, ó. 3 toques, fez o toque, né? O quarto toque. O que eu quero chamar a atenção, ó? Aqui, muita gente estopando posição e muita gente abrindo posição. Compra de suporte, ó. Forte volume, tá? Então segurou, agora tá nesse momento. É óbvio, pode perder e cair, né? Então, mas para isso, o que eu quero chamar a atenção? Operação estruturada. Vale lembrar, né, que nossa equipe de fundamentos associativo muito barato. Conversei com outros amigos de mercado. Todo mundo fala, Guto, cara, esse papel está muito barato. Cara, para mim é o melhor do setor. Ótimo. Então, fundamento a favor, em cima de suporte, ainda sem reversão, tá? Então, como o meu amigo Coutinho fala, compra especulativa, tá? Mas eu sempre seguro, é o seguinte, compra PRIO, tá? A gente vai comprar uma put para defender, para ficar tranquilaço, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Olha só, a gente vai comprar put de strike 3893, PRIO 389, tá? Vamos lá, 21/3/2025. E vamos vender a call, né, para poder baratear. E, obviamente, se você consegue baratear, você tem um objetivo que está muito razoável. Tá na casa de 42,68, o papel há pouco tempo atrás estava nesses preços. Tá? Também para 21/3. Então você montou um collar, tá? Pessoal que vai olhar isso aqui, pô, mas isso aí é uma trava de alta. É exatamente uma trava de alta, ó. Compra ação, compra put. Fizemos uma call sintética, vendemos uma call de strike 42,68. Vamos lá, perda máxima 1,90. Ganho máximo 7,48. Pode carregar a operação por 23 dias úteis, tá? Muito bom, dá para você ficar posicionado como se fosse um swing trade. Lembrando que, como você tem a put, o mercado ele pode despencar, cair 40%. Meu amigo, você está protegido aqui nos 38,93, ok? Então tá aí a oportunidade, compra especulativa em PRIO com operação estruturada. Pessoal, fico por aqui. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles. Vambora. Aí sim, Guto. Ó... Tem que comemorar o aniversário do Coutinho, hein? Porque hoje é aniversário do homem e ele tem a promoção lá do sorteio, hein? Da mentoria, hein? Já comprei o bolinho, viu, lindão? Já comprei o bolinho, sim, viu? Tá chegando já 3 kg de bolo pra você. Maravilha. Acabar com esse shape bonito, se eu deixar você que nem eu. Pleno. Bonitão. É o seguinte, meu amigo Coutinho é de longa data. Coutinho, cara, desejo você, cara, muitas fibadas excelentes, muito stop. Você é um baita analista, cara, te respeito muito. E a nossa amizade é de longa data. Obrigado, pessoal, lindão. Fico por aqui, valeu.
Beijo no coração, Coutinho. Felicidades, irmão. Amém. Valeu! Guto Cerávulo, muito obrigado pela sua participação. Ele volta aqui na segunda-feira com mais oportunidades na Bolsa Brasileira. 10h21. É o seguinte, vamos voltar com o Gabriel Junqueira para falar do que ele tá achando do mercado brasileiro. Só calcula aí que eu vou executar. Opa, já vai executar o quê? Já fala que eu já abro a boleta aqui agora, eu já faço um follow aqui rapidinho, meu. Não, tá tranquilo aqui, né? Aí o compliance me pega, gente. Vamos lá, pega no contrapé, aí no contrapé. Bom, vamos lá, ô Gabriel, vamos falar então da Bolsa Brasileira, porque afinal de contas muita gente opera por aqui. É o seguinte... Tem algumas narrativas rolando, né? Primeiro tem a desaceleração econômica do Brasil, que basicamente tem sido corroborada com os últimos dados, tanto de inflação quanto também de atividade aqui no Brasil, saíram nessa semana, e isso tem ajudado a descomprimir a curva de juros aqui, porque mostra menos pressão para o Banco Central adotar uma posição cada vez mais dura, cada vez mais hawkish. Do outro lado, você tem o governo querendo incentivar ainda mais o consumo interno. O Lula reforçou isso ontem e o Haddad corroborou nas falas dele durante a noite. E também, no meio disso tudo, ainda tá rolando a temporada de balanços aqui no Brasil. No teu racional, Gabriel, o que tá fazendo mais preço nesse curto prazo? É mais as empresas, o micro, ou é o macro que tá tendo mais peso? Bom, Diego, acho que esse raciocínio ele é ótimo, né? Porque muitos investidores eles acabam se confundindo quando eles olham para o que está acontecendo hoje. Então, pega um dia como hoje, assim, a bolsa está subindo 1%, futuro também subindo. A gente está vendo um movimento muito forte de correção agora no começo do ano, de um ano de 2024 que foi muito ruim para os ativos de risco no Brasil. E isso muito acontece porque, primeiro, o mercado ele gosta de trabalhar sempre antecipando as movimentações. Então, aquilo que a gente viu em 2024 foi uma antecipação dessa piora do cenário econômico brasileiro. Então, o cenário está piorando, o que era boato está virando fato, e no fato o trade já foi feito, né? Então, o trade da piora dos ativos brasileiros já foi feito. A bolsa já performou mal no ano passado, e agora a gente está vendo ali a consolidação desse movimento. E o movimento seguinte dessa consolidação é o movimento de que a gente pode ter uma melhora substancial no Brasil e de que os ativos ficaram um pouco mais baratos do que deveriam, né? Então, você teve muitos ativos que estão negociando aí a preços de banana, né? Então, a gente vê muitas empresas, cito aqui Banco do Brasil, a 4 vezes PL esperado. Isso é difícil você achar até empresas que estão ali com PL esperado para 2025 em 2 dígitos, né? Empresas como, por exemplo, Localiza, que sempre negociaram múltiplos extremamente esticados, já não estão mais tão esticados. Então, tudo isso somado, a gente olha para um mercado que não tem muito mais como cair. E esse mercado tende a realizar, por mais que as notícias sejam agora muito piores do que eram em 2024. Então, o mercado antecipou esse movimento. E aí, você me pergunta, o que hoje faz esse preço? O que está fazendo o preço? No meu entendimento primeiro, a expectativa do mercado de que a gente encontrou o fundo e a gente deve daqui para frente ter uma melhora, uma possível mudança no cenário político brasileiro visando a eleição do ano que vem, isso é importante a gente mencionar, e principalmente o fluxo dos investidores estrangeiros em mercados emergentes com essa mudança de humor da China. Pessoal, é sempre muito importante a gente lembrar que o investidor brasileiro, ele é se a gente brinca aqui de sardinha, a gente não é nenhuma sardinha, a gente é um lambari perto dos grandes hedge funds e dos grandes investidores internacionais. E esses grandes investidores internacionais, muito em função do que a gente está vendo na China agora, muito em função dos múltiplos esticados nos Estados Unidos, início de governo Trump, tem começado a mudar um pouco o fluxo do seu investimento. E esse dinheiro estrangeiro faz muita diferença e reprecifica os nossos ativos, Diego. Perfeito, Gabriel. Já voltamos com você, porque saímos de um Gabriel para outro, né? Tá tendo essa movimentação bastante forte aí na Bolsa Brasileira. O Ibov tá subindo 1,17% agora, o dólar tá caindo 0,51%. Vamos dar uma olhada no que o presidente do Banco Central está falando neste instante. Ele tá participando de um evento ali da Fiesp e também com Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Vamos ver o que a autoridade monetária brasileira está falando neste instante. Peço desculpa se você meio repetiu, para aqueles que têm a obrigação de acompanhar as falas de Banco Central sempre, tem gente que tem isso de dever de ofício, mas vocês sabem que fala de banqueiro central, o Isaac tem bastante experiência nesse tema, sempre tem uma coreografia própria, que é
quem está na mesa ou na plateia ou acompanhando tenta fazer alguma pergunta para extrair alguma informação adicional da comunicação oficial, e o banqueiro central tenta murmurar com grande incoerência para não dar nenhuma informação adicional da comunicação oficial. Essa é mais ou menos a coreografia que é esperada. Mas eu vou começar falando um pouco do cenário internacional e um pouco sobre os choques e a dissipação de algum desses choques globais que vem acontecendo e como é que eles têm afetado as diversas economias, né? Eu acho que a gente teve, primeiro, como choque global, a crise de 2008, que provocou como reação das autoridades monetárias e dos bancos centrais políticas que até então eram vistas como possibilidades teóricas, seja do ponto de vista de patamar de taxa de juros baixo que foi aplicado, ou até aquilo que ficou conhecido como quantitative easing, que foi a partir do momento que as autoridades monetárias não poderiam reduzir mais as taxas de juros, a atuação dos bancos centrais como a outra ponta, né? Ou seja, se todo mundo queria vender ativos, porque imaginava que aqueles ativos iam perder valor ao longo do tempo, os bancos centrais entraram comprando esses ativos para conseguir sustar a deflação de valor desses ativos e proteger. O período que se segue é um período de grande moderação ali nas taxas de juros e taxas de juros permanecendo baixas, e uma discussão que chega a ocorrer entre agentes de mercado se a renda fixa teria acabado, se a gente não veria de novo taxas de juros em patamares elevados nunca mais, se era um novo normal, aquelas taxas de juros mais baixas. E o fato é que, seja porque o esforço fiscal que é feito na sequência, como reação à pandemia, que foi maior nos países avançados do que nos países emergentes ou nos países de baixa renda, e isso impôs uma necessidade de rolagem de financiamento e de dívida maior pelos países avançados, o que pressiona as taxas de juros desses títulos, ou seja, se eu preciso colocar uma oferta maior para financiar, o valor do título cai e a taxa de juros que é demandada para quem está comprando sobe, né? Seja porque aquela impressão inicial que especialmente alguns bancos centrais de economias avançadas tinham sobre o que era o impacto da pandemia e o impacto da invasão da Ucrânia nas cadeias globais de valor, poderia se caracterizar simplesmente como um impacto de oferta que poderia ser transitório e passageiro, e depois o que nós vimos é que as repercussões secundárias desse impacto de oferta, somados aos impactos na demanda em função dos programas de transferência de renda como reação à pandemia, apresentaram uma inflação mais persistente que demandou por parte das autoridades monetárias uma reação, uma elevação dessas taxas de juros, com alguma defasagem para algumas economias emergentes, como foi o caso do Brasil, né? E isso devolveu taxas de juros para patamares que estão correspondendo ao que é o histórico, vamos dizer assim, mas olhando para o curtíssimo prazo, mais elevados do que a gente conviveu nos últimos anos. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto de dissipação existe uma perda de sincronia entre as diversas políticas monetárias dos Muito países. bem, ouvimos algumas palavras aí do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil. Alguns destaques que estão sendo aqui cobertos, né, pelo painel Mover Pro, e eu trago a informação para vocês neste instante, e já a gente paga também as vendas do varejo nos Estados Unidos, que podem mexer, hein? Olha só, o Galípolo diz que a moeda é aquilo que metaboliza a ideia de cuidado mútuo, fala de banqueiro central sempre tem coreografia própria, ele está dizendo, né? Diz que o esforço fiscal da pandemia impôs necessidade de rolagem de dívida maior, diz que o preço, e aí esses são os pontos que foram destacados aí, por enquanto, das falas do Galípolo. E saíram os dados lá nos Estados Unidos, vendas no varejo com urgência no painel Mover Pro. Vendas do varejo tiveram queda de 0,90% na base mensal em janeiro, o consenso apontava para menos 10%. Ou seja, o varejo nos Estados Unidos está mostrando mais fraqueza do que o mercado estava antecipando. Preço das importações varia 0,30% na base mensal em janeiro, tem alta, portanto, de 0,30%, abaixo do consenso, que era de 0,40%, e o preço das exportações subiu 1,30% em janeiro, quando o consenso apontava para 0,30%. Portanto, preços exportados muito maiores do que o mercado antecipava, preços de importados menores que o
antecipado e vendas no varejo mostrando fraqueza que o mercado não estava esperando. O preço das importações teve variação de 1,9% na base anual em janeiro, o anterior foi 2,20%, já as exportações variaram 2,70% anualmente em janeiro, o anterior foi 1,80%. Vamos diretamente para a reação do mercado a estas movimentações lá nos Estados Unidos. Primeiro, aqui para a tabela da volatilidade, DXY recua 0,29% agora, 106,74 pontos. O índice VIX sobe 0,46%, está agora nos 15,17 pontos. Yields de 2 anos caem 3 pontos base aproximadamente para 4,27%, enquanto os yields de 10, esses tiveram uma mudança em relação ao começo do programa. No começo do programa estavam quase no 0 a 0, agora estão desidratando em 3 pontos base também o pedido de prêmio para 4,5%. Pelo que eu tô vendo, a gente não teve uma reação tão intensa a essas vendas no varejo nos Estados Unidos. Vamos falar das Mag 7. Nós temos Microsoft agora caindo 0,16%, Apple 0,26% de queda, a Nvidia sobe 0,47%, Google 0,35% de queda, Meta 0,33% de queda, também a Amazon recua 0,33% e a Tesla não para, tá engatando a quarta marcha já, a 1,96% de alta neste pré-mercado americano. Vamos dar uma olhada nos índices de pré-mercado também dos Estados Unidos. Bom, lá o Dow Jones está caindo 0,22%, agora o Dow Jones Futuro. O S&P Futuro recua 0,05%, enquanto o Nasdaq Futuro tem queda de 0,04%. Gabriel Junqueira, vamos voltar com você. Quero suas primeiras impressões desses dados lá nos Estados Unidos. Vendas no varejo bem mais fracas que o mercado antecipava, que já antecipava uma queda, mas não tão grande. Pois é, né, Diego? E aí a gente começa a ver, né, uma situação bastante ambígua, né? Porque ao mesmo tempo a inflação acelerando, juros altos, mas as vendas no varejo já diminuindo como sintoma desses juros que tem sido alto faz um tempo, né? Então tudo isso aí coloca um caldo bastante complexo na análise econômica, né? Os dados eles não têm apontado para uma direção só. No entanto, segue o mercado aí de uma forma positiva. Eu gosto muito de olhar para a curva de juros, né? Acho que a curva de juros, ela, além dos índices de ativos de renda variável, ela dá uma sensibilidade muito maior do humor do mercado. E aqui no Brasil a curva segue fechando, o DIF35, que é o que seria o nosso 10 anos, ele está ali perto da mínima do dia, está 10 bips acima da mínima do dia, o T10 futuro também fechando, então sigo assim, mercado positivo, o mercado não tá ruim, mas ao mesmo tempo, pessoal, uma das coisas que a gente sempre comentou aqui, né, no ano passado, esse investimento nos Estados Unidos, essa compra de dólar, tava uma coisa muito óbvia, esse ano já não é mais tão óbvio assim não, dólar caindo, Estados Unidos lateral, meio de lado, e quem está performando são os emergentes. A gente pode estar parecendo repetitivo no programa hoje, falando isso toda hora, porém, é o fato que está acontecendo, né? A gente está vendo o Brasil performar, a gente está vendo China performar, enquanto aquilo ali que era nos Estados Unidos a grande vedete ali já está começando a ficar um pouco mais de lado. Pois é, Gabriel, só atualizando então a situação do mercado brasileiro. Agora a gente tem o Ibov subindo 1,07%, 126.191 pontos, enquanto o dólar futuro tem queda de 0,70%, já está de volta nos R$ 5,736. A curva de juros, o Gabriel Junqueira chamando a atenção para essa curva, agora está desidratando em média 15 pontos base em toda a sua extensão. Brasil! Coutinho, traz uma luz para nós dos próximos passos gráficos, tanto do índice quanto do dólar. Vamos lá. No caso do dólar, o dólar ele atingiu R$ 5,733, que era aquele pontinho que eu falei. O envelope de baixa, pianinho, né? Cai, lateraliza, cai. Então, assim, não tem nem o que falar do dólar. O dólar agora deveria, no curtíssimo, próximos minutos, repicar, fazer leve movimento de alta, mas a sua primária permanece baixista. O próximo ponto do dólar passa a ser R$ 5,707. Então, a priori, o dólar por enquanto. O índice vai na contramão do que eu vinha falando, né? Ou seja, suas primárias são baixistas, sobe 1,14%, não tem problema nenhum. Acertar o candle do dia, aí realmente a gente
é mais difícil, né? Ou seja, eu consigo jogar uma primária, eu consigo enviesar o mercado, mas logicamente, assim, os movimentos intradiários são muito mais difíceis. Até aí, sem grandes novidades. Eu falei que o índice tem que bater 1,29, se não me engano era 1,28,915. Mesmo assim, fica dentro deste canal baixista, então ok. Tá? Ou seja, subir, realmente subiu como subiu nesse dia e desceu tudo de novo. Ou seja, minha primária, ela é baixista. O intraday é mais difícil. O intraday desse cara, sem problema nenhum. Não passou da terceira, eu já refibei. A refibada, esse cara parou no 128,715, corrige agora. O índice deveria corrigir até, clica, aparece a setinha e arrasta. Deveria corrigir a 128,332, cota 128,575. Então, você tem conta rápida mais 250 pontos de queda para o índice para chegar em um suporte no 332 para poder continuar subindo. Perfeito, 10h37. O Felipe Ribeiro aqui no nosso chat perguntando sobre Alexandre Cabral. O Cabral participa agora de quartas e quintas aqui no Manhã TC News, tá? Então ele participa ali na faixa das 9h30 às quartas e quintas, viu, Felipe? Grande abraço pra você. O Carlos também tá com a gente, o Boeira, o Marcelo Cristo também perguntando aqui conosco. Muito bem, são 10h37. Bora lá, tem muita coisa pra gente ainda pagar com você, Gabriel. Quero aproveitar que você tá aqui com a gente pra gente repercutir alguns dos balanços que saíram, né? Primeiro, Caixa Seguridade, que foi um dos pedidos da nossa audiência, inclusive, o Aurélio Moreira, que falou mais cedo sobre o papel. Caixa Seguridade que teve lucro de 14,6% acima do quarto tri de 2024, ou no quarto tri de 2024. Então divulgou nesta sexta-feira um lucro líquido gerencial de 1,06 bilhão de reais no quarto tri, um avanço de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Analistas, na média, esperavam um lucro líquido de 1,02 bilhão, portanto, levemente acima do consenso. Na visão contábil, o lucro líquido da companhia, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, foi de 1,17 bilhão, alta de 26,3% ano a ano. Ao mesmo tempo, a empresa informou que o seu conselho aprovou a proposta de distribuição de 960 milhões em dividendos, a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 25 de abril. Tá aí a informação, CXSE3, que é o ticker da companhia. Neste instante está subindo 2,37%, R$ 15,09. Gabriel, qual que é a sua avaliação sobre os números de Caixa Seguridade? Não, gostei do resultado, acho que veio ali com um lucro muito bom, crescendo acima da expectativa do mercado, teve um grande crescimento de receitas de corretagem, 26% no ano contra ano. O que chamou um pouco a atenção do lado negativo foi a alta de custos, né? Os custos subiram 33% e você teve uma piora significativa no índice de eficiência do terceiro para o quarto tri, que saiu de 10% para 12%. Dito isso, a Caixa deve vir aqui com uma venda de ações após esse resultado para bater ali a questão do free float, né? A gente sabe que ele é uma empresa ali que tem uma liquidez mais reduzida, estava com free float menor, então eles devem ter que vender algumas ações para poder bater essa regulamentação mínima da B3, para continuar com as ações listadas, mas um resultado muito bom. O setor de seguros como um todo, Diego, tem sido um setor de grande destaque, aí não é só a Caixa Seguridade, é a Brasil Seguridade, que assim, é melhor vender minha casa e comprar ação da Brasil Seguridade. Eu nunca vi um troço igual a esse, que sobe, sobe e sobe. E a Porto Seguro também, que veio com o resultado agora de manhã, não tive a oportunidade ainda de ler, mas vou dar uma olhada assim que possível. Perfeito. Vamos lá então com o gráfico de CXSE3, Coutinho. CXSE3 sobe, corrige, sobe. Cota 1 no 4, perdão, entrada 1 no 425 sobe, 1 no 503 resistência. Cota 1 no 509, altista no seu curto prazo. Objetivo 1 no 581. Perfeito. Vamos então falar de Porto. Tá aqui separado até os principais pontos, né? O Guilherme Cunha chegou a trazer mais cedo, que ele até gostou dos números, achou interessante. Porto que registrou um lucro de 670,8 milhões no quarto tri, que representa um recuo de 2,6% em relação ao mesmo período de 2023. O índice de retorno ficou em 20,3%, 3,6 pontos percentuais abaixo do apurado no ano antes. Em termos recorrentes, considerando o efeito positivo da rolagem de dívidas e de baixas de ativos de investimentos e o negativo da participação da Oncoclínicas ou na Oncoclínicas, houve avanço de 3,1% no lucro para 710,4 milhões. As receitas do grupo, Gabriel,
consideram prêmios de seguro retidos e demais receitas, cresceu 14,1% para 9,83 bilhões e houve aumento de faturamento nas 4 verticais de atuação da Porto. Então aqui, em seguros, o aumento foi de 4% para 5,6 bilhões. Em auto, das principais forças da Porto, o aumento de prêmios foi mais contido, de 2%. Para 2025, Paulo Kakinoff, que é o diretor-presidente da companhia, espera uma melhora. A expectativa é de crescimento de 1 dígito neste ano, segundo ele afirmou em entrevista a jornalistas. Em saúde, a receita cresceu 37%. No seguro odonto, o crescimento foi de 27%. E um ponto que o Gui Cunha chamou mais cedo, o Gabriel, pra gente passar para você, no Porto Bank, chamou atenção para o Gui Cunha. A receita cresceu 21% em avanço em todas as linhas de produto para 1,6 bilhão de reais. A inadimplência das operações de crédito acima de 90 dias recuou para 5,2%, o que é uma melhora de 1,2 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre e, segundo a Porto, abaixo da média do mercado, refletindo a evolução da qualidade do crédito. E aí, algo para comentar? Olha, Diego, pela reportagem aqui, né, que a gente está vendo, realmente a Porto Seguro aqui, ela teve, né, uma piora, mas segue ali com um ano muito bom e eu acho que deve continuar performando muito bem. Esse trio de empresas são o trio ali que tem sido o grande destaque. Porto Seguro, Brasil Seguridade e BBSA. Eu acho que, assim, considerando o cenário de juros, considerando tudo que está acontecendo, são empresas que têm tudo para continuar se destacando, além da nossa querida IRB, né, que para mim é um dos grandes top picks do ano de 2025 e deve ser uma das grandes empresas de grande performance. Eu vou depois pegar o release com cuidado, vou ler e vou fazer uns comentários sobre esse resultado de Porto na plataforma do TC. Até hoje mais tarde está lá colocado para quem tiver interesse, uma visão minha um pouco mais detalhada. Perfeito, inclusive fica aí o gancho, né? Aproveita para você também assinar o Master nessa promoção que acaba hoje, 70% de desconto, R$ 59,90, se fosse você, eu não perdia, para você ter acesso a esses sensacionais e vários outros de vários contribuidores do TC também, tá o QR Code de novo na sua tela, você tem acesso a esse e vários outros benefícios também. 10h43, PSSA 3, Coutinho. Olha só, PSSA 3 a priori, o mercado deu uma estilingada hoje, né? Falei que o objetivo dela é cair a 3,747, cai no dia de hoje, cai 0,58. Mas nota que pelo candle, o mercado chegou a dar uma judiadinha e depois, logicamente, pegou volta e reacopla. Tá ali meio que no 0 a 0, fazendo um candle, inclusive, um candle de reversão. Então, fiquem atentos. A priori, mantenho o que eu falei, né? Porque, a verdade, esse candle, como eu tô enxergando ele agora e eu tenho toda a manutenção do dia para ver, eventualmente esse cara pode mudar. Mas, de qualquer forma, é um candle de reversão, sentado em cima de um suporte. Esse cara pode continuar subindo. O mais arrojado, eventualmente, pode começar a se preparar agora. O mais conservador, não. Esse aguarda, esse ou essa. O objetivo é 3,747. Papai, Oi, amor da minha vida. da terceira passa? Da terceira não passa, meu amor. Terceira idade. Ah, da terceira idade? Eu tô passando. Tá engraçadinha, né? O Pinheiro tá engraçadinha, né? Tá bom. Tá bom, Moreno, já tô indo aí. Ai, muito bom. Bom, aproveitando que a gente já tá nesse setor de seguridade, né? Tem algumas pessoas perguntando de IRB. O Justin Trudeau, uma honra, inclusive, estar Justin Trudeau aqui no nosso chat. Tá perguntando de IRB, qual que é o racional para IRBR3? Então, ô Coutinho, traz pra gente a FIBADA em IRB e IRBR3. Também tinha sido a pergunta do JPS mais cedo. E aí? Sobe, lateraliza, sobe. Quem tá comprado tá bem comprado. Precisa ver o que vai acontecer no 5457, ativo de manutenção. Compras a critério acima de 5445. Seu objetivo 5807 6031. Eu esperaria passar de 5457, eventualmente aí um pouco mais de R$1 por causa da vol. A partir disso, ok, IRB tá livre, 5807 primeira, 6031 segunda. Perfeito, Coutinho. Ô, Gabriel, você quer comentar alguma coisa sobre IRB? Tem um racional específico sobre a empresa resseguradora? Olha, Diego, IRB, assim, a gente contar a história de IRB é inegável, assim, voltar lá no ano de 2020, né, quando a IRB teve a sua fraude contábil descoberta, né, aquela fatídica carta da gestora Esquadra, em que eles expuseram, né, tudo que estava acontecendo de errado na IRB, e aí foi ladeira abaixo,
bastante tempo bem ruim, né? A empresa passou por diversas movimentações, tanto de mudança de diretoria, processos administrativos, mudanças no conselho de administração, mudanças na estratégia, enfim, a empresa passou por um verdadeiro furacão depois que aconteceu aquela fraude, e desde então ela não vinha performando. No entanto, a IRB, ela é, primeiro, a principal resseguradora do país, ela possui os melhores profissionais do mercado de resseguros, é uma empresa extremamente qualificada e uma empresa que tem mostrado que está conseguindo dar a volta por cima. Óbvio, para voltar no patamar que ela estava ali em 2020, vai demorar muito tempo ainda. Porém, ela tem tudo para conseguir performar muito bem. A empresa já está com resultados melhores, já está conseguindo entregar, e junto com esse setor de seguros, que tem sido o grande destaque da Bolsa, ela tem tudo para continuar sendo. Meu pique para 2025 é IRB, a gente tem aqui, se eu não me engano, nos nossos fundos IRB, é a maior posição nossa, a gente começou a comprar ali abaixo de R$40, então é uma empresa que eu estou apostando bastante para o ano de 2025 e sigo comprado e sigo bastante otimista com ela nos resultados. Perfeito. Gabriel, seu destaque final, para onde você está olhando para o resto do dia de hoje e para a semana que vem? Bom, eu estou olhando aqui para a movimentação do mercado, Diego. Eu acho que a gente está tendo uma rotação muito forte nas exportadoras, então ficar esperto com isso. A Suzano teve um pregão bom ontem, com resultado bom, mas ela tem sofrido muito com esse dólar. E também o kit churrasco, né? Vamos ficar de olho em BRF, Marfrig e JBS, que estão começando a ceder um pouco. Então a turma que ficou comprada nisso aí está na hora aí, na verdade não, passou da hora já de realizar um pouco o lucro, e eu acho que ficar nela agora, o custo de oportunidade está muito alto, com outros papéis performando melhor. E também deixar meu parabéns pro Coutinho, meu feliz aniversário, um grande abraço para você, Coutinho, um prazer fazer a dupla aqui no programa contigo, e tamo junto, viu? Obrigado, Valeu. lindão. Estamos aguardando o Serjão 200k aí, tô só esperando a entrevista para ver como é que ele vai chegar nos 200 mil esse ano. Não, você sabe que o Serjão, a gente brinca, né? É 200k todo ano, desde 2019 a gente tá ali batendo na tecla do 200. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar, né? Uma hora ele acerta. Ah, bom, lindão, obrigado, tá? Prazerzão. O homem vai estar um nojo, né? Na hora que obrigado, acertar, lindão. né? Muito Valeu, bom. Coutinho, grande abraço, viu? Valeu, Gabriel Junqueira participando com a gente. Ele volta com a gente na segunda-feira para repercutir a partir das 10 horas da manhã. Na semana que vem ele estará conosco. 10h48, Coutinho. Fala, estamos lindão. chegando aí no finalzinho da sua participação aqui com a gente. E eu quero repassar mais alguns pedidos da audiência que eu gostaria, mas a gente não tem mais tempo. Então faz o seguinte, traz pra gente uma última fibada no índice e também no dólar, porque a gente teve essas movimentações de perda de ímpeto altista para o Ibov, que agora sobe 0,85%, antes estava subindo mais de 1%, está em 125.913 pontos novamente, perdeu 126 mil, enquanto o dólar recuou 0,61%, está recuando 0,61%, R$ 5,742. Daqui para frente, o que a gente pode esperar para esses dois ativos? Então vamos lá. No caso do índice intraday, o índice tinha aquela entrada no 332, essa entrada ela ficou ruim, nota que eu já estou a 110 pontos abaixo numa figura de envelope de baixa. Então, eventualmente, essa entrada já pode estopar. O índice monta aqui um leve envelope de baixa, vai fazer a sua manutenção baixista, seu objetivo no 28027. No diário, o índice ok, oscila dentro de um canal de baixa, pode oscilar o tanto que for, seu ímpeto permanece baixista. No caso do dólar, o dólar não, vai bem obrigado, envelopão de baixa tranquilão, objetivo do dólar 694, no intraday, pelo menos até agora, o dólar bateu naquela 733, que é o nosso ponto, voltou 748, figura permanece baixista, o dólar pode ir até eventualmente 757, mas a priori mantém seu viés baixista. Valeu, Coutinho, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Mais uma vez, feliz aniversário, que obrigado, esse novo ciclo seja maravilhoso, cheio de sucessos, muita saúde, muito amor, muito dinheiro. Amém. E que seja tudo certo ao longo do dia de hoje. Na segunda-feira a gente volta a conversar aqui, mas você volta, porque ainda tem o sorteio das mentorias. Fechado. Pessoal, não se esqueça, tá? Vai lá no Instagram da TC News, que é o oficial TC News, tá bom? E aí lá tem as instruções, manda lá uma mensagenzinha para enriquecer o meu coração e vocês vão participar do sorteio aí das duas mentorias. Eu volto às 14 horas com o Vini e depois, se eu não me engano, volto às 16 com Medina para fazer o sorteio, tá bom? Bom dia para vocês e muito obrigado por tudo. Fala, meu amor. Parabéns. Obrigado, viu? Happy birthday.
Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau.